Bom, vamos ao Brinco de Ouro, então. Pô, estamos no intervalo, né, Roger Williams? No intervalo, como é que tá com o placar aí do Brinco? Um abraço, 1-0 para o Guarani, 1-0 para o Bugrão. O Edson fez contra logo aos 6 do primeiro tempo. Mais de 10 minutos do intervalo. Já toda a segunda etapa aqui na Bandeirantes, Edu. Um abraço ao Greg, acabei esquecendo esse pedido do Greg, né? Então vamos dizer assim, cadê o Tigrão, mestre Tigrão? Cadê o Tigrão? Eu quero saber do Tigrão. Cadê o Tigrão? Eu queria que o Catarino, que está muito atento, sim, que eu estava ali instalando tudo e vendo os dois jogos na medida do possível, anotando ficha técnica, um pandemônio. Sim. Só me ajuda aí com o Giva, foi a única alteração do Guarani, né? Isso, por contusão. Saiu o Anderson Leite com a 10, entrou o Giva com a 15. Única mudança no Guarani. O Botafogo também teve uma mudança. O goleiro Victor Souza saiu machucado, entrou 12. João Carlos, uma mudança para cada lado. Legal, muito obrigado. Não, Edu, aqui ainda em intervalo, os times não retornaram. O Guarani guerreou muito, usou muito os dois lados do campo, é um time agressivo. A bola não fica com o negócio de administrar, de tocar de ladinho, vai para cima. O Botafogo manteve mais jogadores da base do que o próprio Guarani, eu digo da base do ano passado, mas está sentindo o ritmo forte do Guarani. O Botafogo tentou, claro, empreender uma pressãozinha ali, num determinado momento empurrou o Guarani um pouco para trás, mas assim, de lance realmente que chamasse atenção, perigoso, nada. O gol do Guarani veio um cruzamento de bola rolando lá do lado esquerdo, eu acho que foi o Emerson Barbosa, que foi de canhota, né? Foi o Emerson Barbosa, o lateral esquerdo que estava apoiando. E aí o gol foi um lance circense, né? Pastelão, né? O tal do João Vitor, número 6, ele cabeceia a bola como se tivesse com o pescoço quebrado. O pescoço dele ficou virando 360 graus e ele não sabia para onde que a bola ia. Não é que ele testou para frente ou cabeceou com o alto da cabeça para botar para escanteio, não. Ele fez uma puta de uma lambança. E ele cabeceou a bola em cima do Edson. Mas o Edson é o menos culpado. O Edson ainda tentou proteger o braço, e ainda para acabar de arrebentar com o cabeçote, a bola foi no braço do Edson. Ele protegeu o braço, ela bateu assim no baixo abdômen do lado esquerdo e foi pro gol. Aí, se der pro Edson, eu daria gol contra do Jean Vitor, porque ela esbarra no Edson. Tigrão, mas o rei da lambança o árbitro foi deu pro Jean Vitor, viu? O árbitro deu gol do Jean Vitor contra. Ah, então tá certinho. Pra mim, gol contra de Jean Vitor. Porque ela resvala no Edson, mas o Edson teve menos culpa. O cara estava próximo da linha do gol, o companheiro cabeceia a bola em cima dele no sentido do gol, ainda no braço dele. Ele tentou tirar, circense, pastelão, 2 patetas. Pateta principal, o Jean Vitor. Mas o Guarani não tem nada com isso. O Guarani cruzou a bola para procurar o gol. O Guarani foi para dentro. O Guarani tomou a iniciativa. O Guarani jogou um futebol propositivo. O Guarani jogou um futebol para ganhar o jogo com um time que tá aí, olha, vamos colocar, Mesquita não tava, Ian não era titular, Márcio Silva estava machucado, Rafael não tava, Emerson Barbosa não era titular, Natan novo, Caio Melo novo, Anderson Leite já estava aí, mas não era titular, Matheus Regis novo, Eliseu da base, Isaac, novo. Guarani tem 2 jogadores remanescentes da temporada anterior, aliás 3. O Ian Henrique, o Anderson Leite e o Emerson Barbosa. 8 caras novas. E deu encaixe, não é que jogou um partidaço, mas jogou com personalidade, com aproximação, com agressividade e mereceu ganhar o primeiro tempo por 1-0. Para mim, um placar absolutamente correto. Guarani 1, Botinha lá de Ribeirão 0. Edu, o Guarani vai mudar agora no intervalo. Tá saindo o Eliseu com a 9, entrando o 19, Renan Bernabé. Renan Bernabé, atacante, vem do Figueirense e está entrando no lugar do 9, Eliseu. A outra mudança na lateral. Sai o Ian e entra o camisa 22, que é o Lucas Justin, vindo do Fluminense. Lucas Justin 22 no lugar do Ian. 2 mudanças no Guarani, Edu. E são 2 da base, né? Ian Henrique, lateral, né? Da base, né? Já frequenta os profissionais, alguns jogos. O Eliseu acho que estreou.
É da base, né? Eliseu, atacante, né? Ele foi tirado, inclusive, do grupo da Copinha para participar da pré-temporada com os profissionais, a pedido do técnico Maurício Souza. Eliseu sai, quem que entra, por gentileza? Entra o camisa 19, Renan Bernabé, atacante, 21 anos, que veio do Figueirense. Perfeitamente. Vai começar o segundo tempo. 1-0 Guarani. O gol marcado, o gol conta do Jean Vitor, a 6 minutos. O Tigrão descreveu. Daqui a pouco, no apito final, o Roger Williams, quem sabe, a gente narra de novo esse gol aqui. Porque, vamos ver, olha, o Guarani tá com a camisa toda branca, o calção é... A camisa é verde, calção branco e meia verde. É com você, Roger Williams. Vai começar o segundo tempo. Guarani 1, Botafogo 0. À esquerda, a equipe do Guarani, à direita, o Botafogo que vai dar a partida. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nossa. Paulistão Sicredi, primeira rodada, bola rolando no brinco. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. São 3 alterações no Guarani, porque no primeiro tempo saiu o Anderson Leite para a entrada do Giva. Uma alteração no Botafogo, o João Carlos entrou no gol, já que o goleiro se machucou no primeiro tempo, Vitor. São várias alterações que já acontecem nestes primeiros movimentos do segundo tempo. Guarani na segunda etapa ataca para a direita do seu rádio, do seu dispositivo, para o gol do placar eletrônico, para o gol dos Mastros. Consequentemente, o goleiro Gabriel Mesquita, Mesquitão, que está de volta, defende o gol do portão de entrada. Sai para o jogo, Guarani levanta a bola pela direita para Matheus Rezes. Chega junto com ele na marcação, Jean Vitor coloca para fora, arremesso lateral. Tivemos 2 cartões amarelos, os Vladimir, o Nath. Opa! Banco de reserva. Isso, reclamação no banco, é reserva. O Alisson Cassiano, mesmo assim, recebeu cartão amarelo, 2 no jogo. Teu chamado de informação? Não, é que quando você estava falando dos cartões amarelos, deu um corte e eu ia tapar o buraco. Porém, graças a Deus, você voltou como que num passe de mágica. Valeu, Tiger. 1:25, Tigrão comigo, esse é o timaço de Carlos Batista. Com Gabriel Ribeiro na mesa, com Lucas Pessoa no YouTube, timaço do Gil Kleber. Comigo aqui no brinco, o Gilberto Sufiujiba, cuidando de tudo para colocar você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A chuva diminuiu, mas persiste ainda, chove muito na região. Corta de perna direita o time do Botafogo, Jefferson levanta para o câmbio de ataque, rasga Márcio Silva. De perna esquerda, coloca para fora, arremesso lateral para a equipe do Botafogo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Amanhã, 18h30, Guarani Ferroviária, oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com Leandro Boles e toda a equipe da Bandeirantes FM 85,7. No YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está comigo no YouTube, com imagens da cabine da Bandeirantes aqui no Brinco. Deixe seu like, interaja comigo. Já eu dou uma passadinha pela plateia virtual para deixar um abraço para vocês. Bola recuada aqui atrás para o capitão Edson, ex-Ponte Preta, zagueiro da equipe do Botafogo. Ele foi quem tocou por último no momento do gol contra a favor do Guarani, mas o árbitro deu o gol para o Jean Victor, que deu o cabeceio, que a bola bateu no Edson, entrou. Então até retificando, até na transmissão nós dissemos aí que foi o Edson que deu a nítida impressão que desviou nele por último, mas nesse ângulo. Depois o árbitro marcou de fato o gol contra para o Jean Vitor. Foi ele quem teve a intenção de cabecear para o fundo do gol. O Edson tentou até se livrar da bola, como disse o Tigrão, né? Quem fez toda a lambança foi mesmo o lateral esquerdo, Jean Victor. 3 minutos de bola rolando no segundo tempo, 1-0, vence o Guarani. Derrubado o atleta do Botafogo no meio de campo, tá caído o Pablo Tomás. Amarelo. Cartão amarelo. O Lucas Justin, né? Acabou de entrar, o lateral direito, cometeu a falta ali, recebe cartão amarelo, o 22 do Guarani. Justin, cartão amarelo para ele. 3 minutos de bola rolando, 1-0, vai vencendo o Guarani. Bugrão que está no grupo B, ao lado de Santos, Bragantino e Portuguesa. O Botafogo está no grupo A, ao lado de Mirassol, Internacional de Limeira e Corinthians. Recuada a bola, recomeça Jean Vitor aqui atrás com o zagueiro Edson pela equipe do Botafogo. Vem apertando na marcação para cima dele o Renan Bernabé. Ele recua aqui na sua lateral esquerda defensiva com Jean Vitor. Recolhe para o goleiro João Carlos, quebra de perna esquerda. O uniforme de goleiro do Botafogo é inteiro rosa. Rosa dos pés à cabeça. Guarani com meias verdes, calções brancos, camisas verdes. O Botafogo com meias brancas,
calções pretos, camisas brancas com as tradicionais faixas na horizontal em vermelho e preto. O goleiro Bugrino tá de volta, Gabriel Mesquita inteiro de amarelo. No lateral batido aqui no campo de ataque para o Pablo Tomás. Ele recua já no campo defensivo para o Jean Vitor. Ao todo o gol contra que vai dando a vitória parcial da equipe do Guarani. Gira, movimenta a bola com o Alisson. Dominando na zaga central, empurra a bola soltando pelo meio de campo para Leandro. Leandro Marcial, argentino, deu um chutão. A bola acabou escapulindo, sobrou com o Silvinho. Ele atropelado, é falta dele. É falta para o Botafogo bater no campo de ataque, Vladimir. Tem se mantido mais no ataque o Botafogo e o Guarani usado o artifício da falta, né? Esta cometida pelo Caio Melo na intermediária. Falta para o time do Botafogo e todo o time do Guarani está ali na defensiva. Roger. 4h40. Falta para a equipe do Botafogo bater. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara do Iga Atacado. Lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Jean Vitor vai para a cobrança da falta. 5 minutos. 5 minutos. Gabriel Ribeiro marcando comigo. Ele levanta a bola da grande área. A zaga do Guarani tirou, voltou para Toró. Ele tentou fazer a puxada de bola. Ela volta para Silvinho. Levanta no segundo pau. Vai fechar, vai pintar o gol. Chute. Defendeu Gabriel Mesquita, mas estava impedido. Para dar a testada, aquela testada no Gabriel Mesquita. Se tivesse valendo, a muralha tava lá. Atenta aí, Vladimir. Uma defesaça essa feita pelo Gabriel Mesquita. A conclusão foi do Leandro Maciel. Ele quem surgiu ali atrás da zaga e mandou de primeira. Foi buscar o Mesquita, mas o impedimento já havia sido marcado. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 5h40, primeiro tempo. Paulistão Sicredi, primeira rodada aqui no Brinco, 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo, Edu. Olha, encerrado Paulistão em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0.1, gol do Maguinho a 16 do segundo tempo. Acabou em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 2. Na Copinha acabou Palmeiras 2, Sport 0. E o Corinthians vence em segundo tempo de Corinthians 2, Vila Nova 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral para a equipe do Botafogo bater, setor direito do campo de ataque, vai Jefferson para a posição da cobrança, Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes, os melhores produtos com qualidade e segurança para sua obra, com Pisocol Colônico. Alô, Valdemar Augusto Gomes, alô, Gabriel Antônio, Matozinho tá aqui, o Osmar também, Eduardo Ribeiro, Flávio Borges, Carlos da Silva, o Adilson, Roberto Ferrari. E daqui a pouco eu movimento mais porque tá bombando. Bombou no jogo da Ponte que venceu pelo placar de 1-0. Tá bombando também no jogo do Guarani. E amanhã, hein? Se prepara aí, se programa aí, 18h30, Guarani Ferroviária. Oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É lógico que o timaço do Batista vai transmitir na Rádio Bandeirantes para você. Toca de cabeça no meio de campo, o time do Botafogo. Ela cai pelo lado esquerdo do campo. Toró recua até o setor defensivo para o Jean Vitor. Jean Vitor traz até o Edson. Obrigado a acionar o João Carlos. Lá atrás vai quebrar de pé da direita, apresenta-se para a marcação, para cima dele o Matheus Regis também, o Renan Bardambé, corta a bola levantando para a câmera, ataque, a bola sobra para Silvinho, lá vem o Botafogo puxado por trás, o árbitro vai dar a falta ou só lateral? Vai dar só lateral para a equipe do Botafogo, e aí o Jefferson desentendeu com o Gandula ali, o quarto árbitro chegou pro deixa disso, ânimos acirrados do Botafogo que tá perdendo o jogo aqui em Campinas, placar de 1-0, e você ligado no futebol da Bandeirantes. O Guarani perdeu os últimos 5 dos 7 jogos que fez contra o Botafogo, porém o retrospecto é favorável ao Bugre, são 130 jogos com 47 vitórias do Guarani, 44 empates e 39 vitórias do Botafogo. Destaque para o Brinco, né? Onde o Guarani perdeu apenas 10 vezes para o Pantera em toda a sua história. E lá vem o Botafogo. Tá mais aceso no segundo tempo, vem com o Silvinho. Ponta direita, pedalou, vai pra cima, passou do zagueiro. Levantou no segundo pau, subiu o Lucas Gessin pra tirar. Completa dali, pra tirar o Natan. Refrigerando tudo pela representação bugrina. Ela cai aqui no meio, não pega a bola. Renan Bardabé cai até a presença do João Carlos, goleirão. Ele arma mais uma vez a equipe comandada por Márcio Zanardi para o campo de ataque. Tito Sinal marca 8h45, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes depois
depois do jogo tem apito final, repercutindo tudo que acontece nessa estreia do Campeonato Paulista e prevendo tudo que pode acontecer amanhã com o Guarani nas oitavas de final da Copinha. Domina Toró pelo setor esquerdo, avança o time do Botafogo de Ribeirão Preto, vem para o câmbio de ataque, rolou sem impedimento na boca do gol, vai pintar o gol de empate, tocou Pablo Tomás, sai nela Gabriel Mesquita! Mas também em posição de impedimento, hein, Vladimir? Mas o Bandeira não marcou, né? Marcou, o árbitro foi, acabou confirmando depois, né? Olha, o banco todo do Guarani foi ali para pressionar o Bandeirinha. Belo passe do Toró para o Pablo Tomás. Estava à frente o atacante ex-Guarani, que levou a pior na dividida ali com o Gabriel Mesquita. Ficou caído o Pablo Tomás. Alô, João Melo. Tem mais comigo aqui. Toda essa galera mandando mensagem. O Otacílio, o Flávio, o Ivan, tá todo mundo ligado no futebol da Bandeirantes pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe sua mensagem, ou se você estiver ouvindo pelo bom e velho radinho em 85,7, mande seu WhatsApp 19-97102-1493. Jogo parado pro atendimento do camisa 9, Pablo Tomás. Eu aproveito para acionar o Tiger. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, como começa o segundo tempo no Brinco, Tigrão. Já já o Tigrão traz a sua opinião desses primeiros movimentos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Não sei se vai dar pro Pablo Tomás, hein? Vai sendo retirado, deixa eu ver se já chamou alguém, o Márcio Zanardi, não chamou. Mas vai ficar momentaneamente com um a menos, hein? Mas vai voltar, que ele tem que ir lá no centro do campo para pedir autorização. Sicredi, no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Alô, Ivan! Um abraço pra você, tá secando, tá dizendo que o Botafogo vai virar. Vai devagar aí, Ivan! Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. Para um bom público, surpreendentemente um bom público no Brinco, 10 minutos e 14, segundo tempo. Paulistão Sicredi, 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo, Edu. Olha, encerrado, Novo Horizontino 0.1, gol do Maguinho a 16 do segundo tempo, e a Ponte teve o Dudu expulso aos 33 do primeiro tempo. Terminado também, Velo Clube 0, Noroeste 2, 21h35, Palmeiras e Portuguesa. Rádio Bandeirantes. 57% de posse para o Botafogo, ante 43% da equipe do Guarani, isso no total. No segundo tempo é 76% de posse para a equipe do Botafogo, ante 24% da equipe do Guarani, com uma grande chance para a equipe do Botafogo, com uma finalização, uma defesa do goleiro Bugrino também. No total, deixa eu botar aqui no total para a gente ver, grandes chances para as duas equipes. Nós tivemos 5 finalizações do Guarani, 8 do Botafogo no geral, com uma grande chance para a equipe do Botafogo, uma defesa de cada goleiro. São os números de Guarani e Botafogo, esse clássico do interior do estado de São Paulo. Placar de 1-0 vai vencer o Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral para bater a equipe do Botafogo lá pelo setor direito do campo de ataque. Botafogo vai tentando chegar à marcação do seu gol de empate. O banco do Guarani está em pé reclamando alguma coisa com o árbitro. Está ali o Maurício de Souza, que não é o pai da Mônica, o novo treinador do Guarani. Está preocupado porque ele queria o lateral para o Guarani. Mas ele o lateral não foi tem caro o para o D, Botafogo. né? O D, Maurício Souza, né? Souza só. Já pensou se ele tem uma filha chamada Mônica, hein? O dono da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, né? O Horácio, aquela galera sensacional que a gente curtiu tanto quando era criança. Chico Bento, o criador deles é Maurício de Souza. Esse daqui é só Maurício Souza. E o jogo, Tigrão, 12h40 do segundo tempo. Botafogo assanhado. Acho que o Guarani baixou um pouco demais. Não levou os dois lances perigosos até agora. Na verdade tinha impedimento, né? Mas o Botafogo envolveu o Guarani. Uma com o Toró, uma bola de beirada esquerda, e uma outra que entrou pelo meio, a defesa não cortou. Então o que eu estou observando aqui? O Guarani precisa sair um pouco, subir um pouco essa marcação, que tá trazendo o Botafogo para dentro dele, para cima do campo bugrino. E agora tá bem organizado, na medida do possível, para uma estreia com 8 caras novas e com 3 jogadores que não eram titulares. Mas tem que
sabe, não dá sopa pro azar. Tem muito jogo ainda, né? Apenas 13 do segundo tempo e o Botafogo nesse momento comanda as ações ofensivas. Isso porque o Guarani recuou demais. Eu acho que se subir um pouquinho, ele dificulta a criação do Botafogo, principalmente no setor de meio campo. Tá mudando o Botafogo, 2 mexidas do Márcio Zanardi. Sai o Jean Mangabeira, 5 para a entrada do 20, Douglas Baggio. Douglas Baggio, 20 no lugar do Jean Mangabeira. E tá entrando também o 19, que é o Alexandre Jesus, no lugar do Pablo Tomás. Sai Pablo Tomás, entra 19, Alexandre Jesus. São alterações que faz o Márcio Zanardi na equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. 14 minutos e bola rolando. O Guarani ataca a direita do seu rádio, do seu disponível de segurança, segunda etapa. A chuva virou chuvisco, mas realmente foi muita água que caiu aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa e a drenagem suportou direitinho. Edson domina no campo defensivo, toca a bola para Jean Vitor. Jean, que fez o gol contra, vai dando a vitória parcial para a equipe do Guarani. Bola resvalada de cabeça, chega até a presença do Toró. Toró, que passe bonito à frente, lançou o Alexandre na boca do gol. Saiu, tibrou, goleiro vai fazer, tocou, afasta a zaga do Guarani. Linda jogada do Botafogo. Que drible no goleiro, hein, Vladimir? E tava pintando o gol, né? Belo lançamento feito às costas da defesa do Guarani, que parou pedindo impedimento, que não foi marcado. Tem mais Botafogo. Tem mais pelo lado esquerdo com Jean Vitor. Jean rola a bola, soltando para o camisa 11. Vem aí o Leandro Marcial, o argentino. Rouba a bola o time do Guarani. E já tira dali, afasta Matheus Regis. Completa ali na cabeça da grande área para colocar a bola fora da sua grande área. Lucas Justin já levanta demais, não tinha ninguém. O time do Guarani lá no campo de ataque. Quase empata a equipe do Botafogo. Foi por pouco. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança a todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Botafogo de novo, atenção, Mesquita saiu mal, Toró driblou, a bola tá na grande área, quem é que vai tirar? Alguém tem que tirar, tá sem goleiro, tira por baixo, Justin! Impedido. Mas o Guarani tá contando com muita sorte, cara. É o terceiro impedimento de um lance muito forte para gol, Vladimir. Um lançamento à frente, né? Um tanto quanto despretensioso, buscando novamente ali o Alexandre Jesus. Numa saída totalmente estranha ali do Gabriel Mesquita. Mas o lance já estava parado, o impedimento foi marcado. Roger. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 15, 16 agora, 16:40. Segundo tempo. Paulistão Sicredi no Brinco de Ouro da Princesa, 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, Edu. Amanhã tem Água Santa e São Bernardo, Bragantino e Corinthians e Santos e Mirassol. Bandeirantes. Ao vivo no canal do Carlos Batista também. Portal carlosbatista.com.br no YouTube, também no YouTube da Bandeirantes. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Falta para o Guarani, Lucas Justin bate. Levanta a bola aqui atrás para a presença do Rafael. Rafael à frente, toca a bola para Caio Melo. Torcida bugrina nesse momento faz homenagens ao Lucas Belotti, que é o árbitro da Federação Paulista de Futebol. A bola vem com o Matheus Regis, dribla todo mundo. Chutou à frente, bola escapuliu, quase deu. À frente para o Renan Bernabé. Ficou com ela o goleiro Jean Carlos, número 12 da equipe do Botafogo. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Sai jogando errado o Botafogo. O Guarani se aproveita o chute pro gol. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada. Na marca de 18 minutos. Etapa final de jogo. No lance rápido. De bobeira da defensiva do Botafogo.
chega o Giva para tocar por último, enfiando a bola profunda no gol. Guarani amplia no brinco de ouro. Explode o sofrido torcedor bugrino. Giva, camisa 15. Ele não perdoa. Giva marca e faz explodir a pátria bugrina em todo o planeta. Na marca de 18 minutos, etapa final de jogo. Quando o Guarani sofrer a pressão do Botafogo, vai lá para botar números maiores no marcador. Fatal, letal, Giva. Guarani 2, Botafogo nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Que bobeira da defesa do Botafogo, né? A bola estava dominada quando tentou sair, rolou ali pro Giva. Com condições e com qualidade como um atacante. O volante bugrino tocou no canto alto do goleiro João Carlos para a festa do torcedor bugrino no brinco. Giva amplia o Guarani 2-0. O gol não tem hora, mas tem hora que é importante, né, Tigrão? Esse gol dá uma acalmada no Botafogo. É o Edson, né? Aquele Edson que jogou na Ponte há 200 anos atrás, veterano. Tava no Goiás agora na Série B. Vai sair jogando e tirando medida com aquelas trenas eletrônicas. Nossa, deixa eu ver que altura que é o tobogã. Ficou olhando pra lá. Pô, o cara é macaco velho, né, malandro? Então, problema do Botafogo. Mas as duas doações que o Guarani deu pro Botafogo lá no segundo turno da Série B, o Botafogo gentilmente devolve pro Guarani. 2 gols doados. Problema do Botafogo, parabéns pro Guarani que estava atento. Estava atento e o Giva acertou um pelotaço, arrancou água da rede. Edson, com toda essa bagagem, vai sair jogando de ladinho, sem olhar para a bola, sem ter visão periférica de que tinha um adversário chegando. Perdeu a bola e passou vergonha. Edson jogou na Ponte, volante. Lá tá jogando de zagueiro no Botafogo. E estava no Goiás como segundo volante. Que vergonha. Parabéns pro Guarani que aproveita o erro. Futebol é jogo de erros. Tem que estar atento. Errou, vacilou, o cachimbo cai. Camarão que dorme, a onda leva. Justin toca a bola soltando para Matheus Regis. Vem mais Guarani. Ele toca a bola para Giva, autor do segundo gol bugrino. Giva rola, passou, atenção, Caio Melo, bate em cima do zagueiro, sobra para a equipe do Botafogo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Alô, Rogério Medeiros, tá comigo aqui no YouTube, 21h45, primeiro, segundo tempo. Paulistão Sicredi, 2 para o Guarani, 0 para o Botafogo, Edu. Olha o seguinte, então encerrado lá em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 2, a Ponte ganhou lá em Novo Horizonte 0, Ponte 1, gol do Maguinho. E na Copa São Paulo, o Palmeiras também venceu, Palmeiras 2, Sport 0, e o Corinthians segue vencendo Vila Nova por 2-0. Bandeirantes anunciando para amanhã, 18h30, Guarani e Ferroviária com Leandro Boles, oitavas de final do Campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais cedo, o próprio Boles transmitiu Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0, o jogo foi Novo Horizonte, o golaço de Maguinho, a Ponte começa com tudo o Campeonato Paulista, assim como o Guarani, mas que começo dos times de Campinas. Daqui tá caído o jogador no campo de ataque da equipe do Botafogo, Gabriel Bispo, que jogava por aqui até o ano passado, agora vai se levantando, me parece que vai dar para ele. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Pois não, Edu? Não, só atualizando aqui, o Corinthians marcou mais 2 gols na Copinha lá em Santo André, segundo tempo de Corinthians 4, Vila Nova 0. Esse é o Edu Pinheiro que depois do jogo vai comandar o apito final. Ô Vladimir, tô feliz com o público aqui, hein? Esperava menos. Até pela chuva, isso, por tudo que foi 2024. Isso que eu ia dizer, né? Até com essa possibilidade de chuva que acabou se confirmando, o público é legal, bacana.
Muita gente lá no setor coberto, né, se protegendo da chuva, mas no tobogã também tem bastante torcedor do Guarani. Quinto sinal marca pontualmente 9 da noite, nesta quarta-feira nobre de futebol, com o começo do campeonato do Paulistão Sicredi 2025. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Vem pro jogo a equipe visitante. Vem com Gabriel Bispo, abre de perna direita, soltando a bola lá no campo de ataque. Atenção, vai passar Jefferson por lá. Ela passa no Douglas Baggio. Vai direto para fora com desvio por último jogador Alviverde. Lateral para a equipe do Botafogo. Vai Jefferson para cobrança. Será que ele vai fazer o famoso latereio, hein? Bola molhada, pode colocar na área. Dá pinta de que é isso que vai fazer. Dá uma distância, bota a força na bola. Atenção, levantou buscando o Douglas Baggio. Cortou a zaga do Guarani. Vai voltar o rebote para Emerson pelo lado esquerdo do campo, tira parcialmente, ela volta no rebote para girar, atenção, Alexandre de Jesus, corta a zaga bugrina, agora é contra-golpe, vamos lá, Bugrão, belo lançamento, o goleiro sai feito um líbero, para ficar com a bola dominada quando avançava Renan Bernabé, Vladimir Catarino. E o Guarani ficou pedindo falta ali no meio campo, o árbitro disse que não aconteceu, mandou seguir, vem Botafogo. Vem Botafogo na resposta, o jogo é lá e cá, hein? Desde o primeiro tempo o jogo é mordido, jogo tinhoso, jogo de Paulistão, que é o maior e mais charmoso, além de mais complicado, do Campeonato Estadual do Brasil. Mais uma falta, hein? Mais uma falta pro Botafogo. Caído Douglas Baggio, é falta pros caras em Catarino. E é uma falta perigosa, porque tem bons batedores de falta ali o time do Botafogo. É na intermediária ofensiva, mas pendendo lá pro lado direito. Já orienta a formação da sua barreira o goleiro Gabriel Mesquita. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Que abraçar aqui o Xexé Rodrigues, o Eduardo José, o Luiz Felipe está comigo também, está lá em Minas acompanhando a nossa transmissão, o Adilson Roberto Ferrari, toda essa galera acompanhando a transmissão da Bandeirantes. Não há limites para Bandeirantes, estamos em qualquer parte do mundo. É falta para os caras, tá mais para o Silvinho bater, hein? Jean Victor também, o autor do primeiro gol contra da equipe do Botafogo a favor da equipe do Guarani. Vamos lá, vai autorizar o árbitro da partida, Lucas Belotti. Nesse momento, muita expectativa aqui no Branco de Ouro. 25 minutos, falta para os caras. 3 na barreira armada pelo Gabriel Mesquita, que defende mais o gol da direita. Ele deixa o gol do canto da esquerda. Ele deixa aberto para a barreira cuidar. Vai mais para o canto direito, Mesquita. Jean Vitor para a bola, bateu para fora com tremendo veneno, Vladimir. Passou muito perto essa cobrança do Jean Victor, né? Ele buscou o ângulo esquerdo lá do goleiro Gabriel Mesquita, que foi na bola, mas não alcançaria. Foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 26-26, etapa final de jogo. No Branco de Ouro da Princesa, Paulistão Sicredi, 1-2 para o Guarani, 0 para o Botafogo, Edu. Olha, o grupo do Guarani é o grupo B, né? Guarani, Bragantino, Portuguesa e o Santos. Então sai na frente por enquanto. O Guarani pela Copinha, Palmeiras 2, Sport 0, jogo encerrado. E lá no Novo Horizonte a Ponte venceu em 1-0, Novo Horizontino 0, Ponte 1. Bandeirantes anunciando para amanhã, 11h30 da manhã, nossa área. Às 5 da tarde tem Esporte e Debate. São programas diários que você compartilha, você gosta de ouvir, você se comunica, interage, tem as informações do Vladimir dos dois times e muita opinião. Com o comando do CH no nossa área e do Carlos Batista dentro do Esporte e Debate. E aí, Tiger, 27 minutos, Guarani 2, Botafogo 0. O segundo gol do Guarani botou água na fervura do Botafogo, né? Ele estava pressionando, estava a pique de empatar o jogo, estava melhor do que o Guarani no segundo tempo, mas daí doou o segundo e quando doou, se enforcou. Acho que o Guarani, a não ser que futebol às vezes tem umas doideiras, né? Como teve, inclusive, lá em Ribeirão contra o próprio Botafogo, no segundo turno da Série B, o Guarani ganhava até 38 do segundo tempo, doou um pênalti com o Marcelinho, saiu o gol. 1-1. Aí o Pegorari doou o segundo. 2-1, o Botafogo perdeu, o Guarani caiu. Não só por aquele jogo, mas também por ele, que era um confronto direto. Então o futebol às vezes reserva surpresas, mas não é a toda hora. Eu acho que aqui, olha, numa boa, praticamente 35 do segundo tempo, acho que a lebre está em óbito.
Muda pela última vez o Botafogo, Roger. Sai o camisa 7 Toró para a entrada do 18, Jonathan Cafu. Jonathan Cafu, 18 no lugar do Toró. E saiu também o Leandro Maciel para a entrada do 15. 15 que é o Gustavo Bochecha. Gustavo Bochecha, 15 no lugar do Leandro Maciel. Nomes conhecidos que estão no banco de reservas da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Sangues novos para esta segunda etapa, para a reta final da segunda etapa. Guarani tá vendo o time do Botafogo no segundo tempo com 68% de posse de bola. Mas de grande chance mesmo, nenhuma. Grande chance do jogo no segundo tempo foi do Guarani. Teve três, mas as 3 não valeriam. Portanto, 3 Exato. menos 3 igual a 0. É igual a 0. E aí você, no total, vai, no segundo tempo, vamos dizer que não tivemos 2 finalizações do Botafogo, uma do Guarani, mas a grande finalização foi do Guarani na etapa final de jogo. 29 minutos de bola rolando. Bola com o goleiro Gabriel Mesquita, que sem pressa vai repor a bola em jogo pela equipe do campeão brasileiro de 78. Desktop, seu ano novo com internet turbinada. Plano de 200 mega até 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Quase 30 de bola rolando. Jogador do Guarani caído aqui no campo defensivo. Camisa 4, Márcio Silva. Isso, Márcio Silva, né? Ele que ficou muito tempo parado, praticamente perdeu a temporada toda do ano passado machucado. Agora tá voltando, mas não deve dar para continuar não. Já tem jogador lá do Guarani à beira da linha lateral. Vai ter que mudar o técnico, o Maurício Souza. Vamos aguardar a mudança, portanto vai sair o Márcio Silva. Vamos ver a placa se levantar lá pra gente identificar o jogador do Guarani que tá pronto para entrar. O camisa 14 é o Titi, né? É outro zagueiro da base da equipe do Guarani. Tá entrando no lugar do Márcio Silva, saindo machucado. E aplaudido também, mais uma alteração de Maurício Souza. Guarani que em 24 quase caiu, ficou muito próximo de ser rebaixado para a Série 2. Ficou na antepenúltima posição geral da tabela. Vai começando diferente a temporada para o Bugre e para o futebol de Campinas como um todo. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. Paulistão Sicredi, Brinco, 2 para o Guarani, 0 para o Botafogo, Edu Pinheiro. Olha, os outros classificados na Copa São Paulo, o Palmeiras vai pegar o Audax, o Grêmio vai pegar ainda Zumbi ou Red Bull Bragantino, que ainda vão jogar. O Corinthians vai pegar o Ituano e o Flamengo de Guarulhos pega o Vasco da Gama. Essa já é a quarta fase, lembrando que amanhã, 18h30, em Araraquara, Ferroviária e Guarani. É a quarta fase da Copa São Paulo e a Band transmite com o Leandro Bolles. Domina pelo lado esquerdo do campo o time do Botafogo. Gustavo Bochecha retrocede até o Edson. Capitão fez uma besteira tremenda no segundo gol. Deu a bola de presente para a equipe do Guarani. E no primeiro gol, diga-se de passagem, foi quem tocou por último antes da bola entrar. Mas o árbitro marcou o gol contra para o Jean Vitor. O Botafogo vem tocando bola pelo setor esquerdo. Chega dividindo o Matheus Regis com ele. Ficou caído, ficou sentindo o camisa 7 do Guarani. O Guarani vem trocando passes. Já está no campo de ataque lá pelo setor esquerdo. Está caindo ainda o Matheus Regis. Aqui em frente da cabine da Bandeirantes. Já se levanta, é o famoso Miguel, né? Agora já leva a mão no tornozelo direito, dá aquela firmada no pé, aquela firmada no golpe. E vamos pro jogo, que tem jogo ainda aqui no Brinco. Bola lançada à frente, Renan Bernabé domina. Vai passar o Matheus Regis, ele prefere tocar a bola para Lucas Jansen. Agora devolve para Matheus Regis, engatou uma quarta, ele tá bem. Bateu pro gol, João Carlos! Defende uma bola venenosa. Ela fez uma curva louca, malucona. Quase entra no ângulo esquerdo superior do goleiro do Botafogo, Vladimir. Surpreendeu, né? Acho que nem o Matheus Regis esperava que daria uma sequência dessa na jogada, até porque ele tá sentindo o cansaço, cãibras, né? Acabou arrematando de longe, o João Carlos jogou pela linha de fundo. Escanteio que o Guarani, sem pressa nenhuma, vai cobrar. Roger. Para o Francisco Fernandes de Souza. Francisco Fernandes de Souza, o Edi também. Todo esse pessoal mandando mensagem para mim. 32, escanteio Guarani. Daqui para lá, gol do placar eletrônico é Giva. Autor do segundo gol. Parte, levanta a bola fechada no primeiro pau. Desvia, vai pro segundo, Isaac. Para fora, pela linha de fundo. Ele leva a mão aos céus e a cabeça.
Não acredita a oportunidade que teve, Catarino. Talvez não esperava que ela fosse com tamanha liberdade ali, né? Quando cabeceou o Isaac, não conseguiu direcionar a bola para o gol e mandou direto pela linha de fundo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Você encontra as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já o Botafogo no Paulistão do ano passado terminou na 12ª colocação. O Zanardi está indo para o seu quarto Paulistão seguido. Em 2 oportunidades levou o São Bernardo ao mata-mata e o ano passado só não levou, apesar de ter mais pontos, né, do que os outros times, não levou por uma questão de critérios. E aqui o chute forte do meio do campo. Bateu arriscando aí o jogador do Botafogo, ela passou à direita do gol. Quem tentou foi o Douglas Baixo, passou perto em Vladimir. Ele buscou o canto direito ali do gol defendido pelo Gabriel Mesquita, que estava limpo na bola, né? Foi nela, mas não precisou fazer a defesa, não. Ela foi para fora, tiro de meta, sem pressa nenhuma, Gabriel Mesquita vai cobrar. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Atenção, falha a zaga do Botafogo, quase o Matheus Regis pega a bola, João Carlos esperto para ela fazer a defesa em Catarino. Estava atento ali o Matheus Regis, mas a bola acabou escapulindo, né? Correu mais do que ele, ficou tranquila nas mãos do goleiro do Botafogo. Daqui a pouco o Guarani faz mais uma mudança. E aqui o Paulo Cameron manda uma pergunta aqui para você, Vladimir. O Guarani precisa fazer de 11 a 12 pontos para garantir a permanência, e aí o que vier é lucro? O pensamento, a meta estipulada pelo CA, que é o Conselho de Administração do Guarani, é a classificação à próxima fase. Claro que a meta é uma coisa, a real é outra, né? Mas 12 pontos são suficientes sim para permanência. E agora muda o Guarani, sai o Caio Melo com a 8, entra o 18, que é o Matheus Sarará, meia, também contratado para essa temporada. Matheus Sarará entra no lugar do Caio Melo. Matheus Sarará, um dos contratados, tá fazendo a sua estreia. Vem ele com a sua chuteira invocadona. Chuteira amarela, hein? Bonita, essa o narrador gosta, é bom de identificar. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35-26, etapa final de jogo. Parou de chover aqui no Brinco, 35-26. Paulistão Sicredi 2, Guarani 0, Botafogo, Edu. Olha, daqui a pouquinho, 21h35, tem no Allianz Parque Palmeiras e Portuguesa. Bandeirantes. Guarani retoma a posse da bola, vem para o contra-ataque. Matheus Regis passa de 1, de 2. Galera gosta, se levanta, aplaude, ninguém aparece para ele tocar. Vai aparecer o Giva. Ele vai tentar também com o Justin. Bota a bola em cima do Bochecha e ganha arremesso lateral. 36, já entramos naquela famosa reta final do jogo. Tá dando bugre, 2-0. Pisocol, argamassas rejuntes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, Tigrão, tá gostando? Sim, Matheus Regis muito bem no jogo, hein? Aberto pelo lado direito como autêntico ponta, parece bem fisicamente, claro que tá cansado, correu muito. Já temos aí mais de 35 minutos, né? 36 e 21, para ser exato. É o desgaste, é uma estreia, mas muito bem no jogo. Eu vou destacar 2 figuras aqui num futebol coletivo do Guarani, sem grandes individualidades, mas até agora Matheus Regis e o cara que entrou aí no lugar do Anderson Leite contundido, o tal do Giva, que fez o segundo gol, menos pelo gol e mais pela sua movimentação, pelo seu posicionamento. É um volante muito combativo e que sabe jogar com a bola nos pés. Para mim, os 2 destaques individuais do Guarani: Matheus Regis, o 7, e Giva, o 5. Escanteio para os caras. Jean Vitor vai para a cobrança. Guarda-chuva aberto aí, Mesquitão. Lá vem bola na sua área. 37, segundo tempo, 2-0, vence o Guarani. Escanteio para o Botafogo, vai Jean Vitor. Uma certa demora, o árbitro conversa muito com quem está na grande área. Jean Vitor agora perna esquerda, parte, levanta, subiu de cabeça. Para afastar dali, tirou o zagueiro Rafael. Rebote, volta aqui para Douglas Baggio. Ajeita lateralmente a bola, soltando para Jefferson. Jefferson vai bater de pé da direita, aproveitando todo o Botafogo no campo de ataque. Ele faz o levantamento. Lá na ponta para o
Alexandre Jesus. Briga com ele, junto com ele. Emerson coloca pra fora. Lateral pra bater a equipe do Botafogo. Reta final de jogo, vai dando o Guarani. E você vai viajar? Faça a revisão preventiva do seu veículo. A Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha a loja mais próxima de você. Bola colocada na grande área, através de um arremesso lateral, tira a zaga do Guarani. Ela de novo sai para ser batida e arremesso lateral lá na ponta direita para a equipe do Botafogo. Jefferson vai tomando licença para fazer nova cobrança. 2-0, vai tentando apertar o time visitante. A última vitória em casa do Guarani. Dia 24 de outubro contra o CRB por 2-1 pelo Brasileiro da Série B. De lá pra cá foram 2 empates e uma derrota. Tá voltando a vencer em casa o time do Guarani na estreia do Paulistão Sicredi. 3 jogos seguidos sem vencer em casa pelo Brasileirão, depois da queda para a Série C e tá voltando a vencer. Aí vem Bochecha, recolhe a bola, vai levantando a cabeça na cabeça do grande círculo, mais pelo setor defensivo, tenta levantar lá pelo setor direito para a presença do Baggio. A zaga do Guarani tirou, já caiu com o Matheus Regis. Papel importante no segundo tempo, tá sempre prendendo a bola aquele pela ponta direita. Vai passar agora o Giva, tocou para ele, Giva. Depois na sequência, Jean Vitor bate a bola em cima do Giva para ganhar arremesso lateral. Alô Paulo, alô Alexandre AP, Arthur Chagas, Gabriel Antônio. Quem mais comigo aqui? O Alex. O Sucata, o nome do cara, meu. O Sucata aqui também. E tá realmente um verdadeiro derby aqui no chat do YouTube, que a Ponte Preta jogou há pouco. Os Ponte Pretanos continuaram no chat, continuaram no YouTube. Os bugrinos entraram e tá aquela loucura maravilhosa. Dessa coisa sadia da rivalidade mais forte do mundo chamada Guarani, Ponte Preta e Guarani. 39 e 37, bola colocada para fora, arremesso lateral para a equipe do Bugre. Dá a impressão que os times dão uma tiradinha de pé. O jogo vai ficando morno na reta final, isso é bom para o Guarani. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. A você tem linguiças gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas aqui em Campinas, em Santa Bárbara, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. 40 minutos, Gabriel Ribeiro marca comigo, lá vem os caras, bola na área, Alexandre Jesus sentou a infiltração, rasga a defensiva do Guarani para tirar, rebote volta com Giva, ele prende lá pelo setor esquerdo do campo defensivo, empurra a bola até o Emerson volta com Giva, Giva atrás com Titi com Everson vai dominar, volta com Titi domina a bola, vai apertar da marcação, Bochecha abre com Emerson, volta com Titi, isso. Perna canhota para limpar o lance ali, quebrando para o campo de ataque. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40 minutos, etapa final de jogo. Paulistão Sicredi, aqui brinco de ouro da Princesa, 2 para o Guarani, 0 para o Botafogo, Edu. Olha, a Ponte venceu lá em Novo Horizonte, 1-0, gol do Maguinho a 16 segundo tempo, mas o Dudu, volante da Ponte, foi expulso aos 33 do primeiro tempo. Então é o seguinte, sábado, 16 horas, Limeira, Inter e Guarani, domingo, 20h30, Ponte e Santos. Bandeirantes. Pela Série B do ano passado, o Guarani venceu o Botafogo em casa por 2-0 pelo Paulistão e empatou em Ribeirão Preto pelo placar de 1-1. Como disse aí o Edu, o time do Guarani visita a Inter no sábado às 4 da tarde em Limeira. O time do Botafogo recebe o São Paulo, segunda, às 8 da noite. Canta o torcedor bugrino aqui no Brinco. Vai dando o Guarani 2-0 para a alegria do Thiago Moreira, da Lucila Iabico, do Neco Paiva, dessa galera toda que tá ouvindo a Bandeirantes. 2-0, um gol contra no primeiro tempo do Jean Vitor. No segundo tempo, o Giva fez aos 18 minutos. 2-0, boa Bugrão. E nesse momento só troca de passes no meio de campo de ambas as equipes. Jogue com responsabilidade, joga em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Roger, Pois não. público total de 3.575, sendo 3.028 pagantes, 547 não pagantes, para uma renda de R$ 90.185. Mais de 3.500 aqui no Brinco hoje na estreia do Paulistão Sicredi. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Falta para o Botafogo bater, Jean Vitor. Vai bater da esquerda para a direita. Apenas um na referência para o goleiro Gabriel Mesquita. Ele botou ali o 7. Botou o Matheus Regis. Vai para a cobrança o Jean Vitor. Vai tomando licença 42:51. Atenção, Mesquita, abre o guarda-chuva aí. Vai chuveirar na área do Guarani. Torcedor Pugrino fazendo a festa. Os primeiros 3 pontos no Campeonato Paulista. No Paulistão Sicredi. Autoriza, agora sim vai o meia dúzia. Parte, levanta o toque de cabeça do ataque do Botafogo. Passa perto demais. Passa à direita do gol. Isso aqui, ó. E foi pra fora. Eu tenho dúvida se Jonathan Cafu ou Alexandre Jesus, eles são muito parecidos, hein, Vladimir? É o Jesus, Alexandre Jesus foi quem tocou de cabeça. Ele é um pouco mais alto ali que o Jonathan Cafu. Assustou, hein? Não dava pro goleiro Gabriel Mesquita, não. Pra sorte do Guarani, a bola foi pra fora. Você tem a ficha inteira do Jonathan Cafu aí ou não? Eu vou dar o nome dele inteiro. Jonathan Cafu Bolis. Jonathan Cafu Bolis, ó, encontramos um parente do Leandro, hein? É o maior ídolo de Leandro Bolis na história dele, que não é um cara velho, é muito jovem, mas já acompanha futebol há muito tempo, desde muito cedo. É o maior ídolo dele, maior do que Ronaldo Fenômeno, Romário, olha, Miller, Bebeto, nada se compara à admiração que Leandro Bolis tem por Jonathan Cafu Bolis. Tá registrado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor para suas receitas. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Ou acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. 44 minutos. Eu tô de olho aqui no quarto árbitro. No Hilbert Estevam da Silva, ele vai apontar já os acréscimos nesse segundo tempo. Guarani vai vencendo. Olha o lançamento para a grande área, sobe de cabeça Titi para tirar. Ele corta na bola que veio na diagonal. Sobra a bola para Renan Bernabé. Bernabé empurra a bola para Titi. Lá na zona morta, pelo lado esquerdo do campo defensivo. Se demorada demais, ela sai, Titi, ele corta, evita a saída, levanta a bola, mas cai aqui no peito do setor defensivo para o Alisson. Marca de 45, Gabriel Ribeiro na mesa marcando comigo. Hoje com Lucas Pessoa no YouTube, com o Giba aqui na técnica externa, o timaço do Gil Kleber, colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro. 4. Vamos a 49, os mesmos 4 que ele deu no primeiro tempo. Ele é um cara meio previsível, seu Lucas Caneto Belotti, 34 anos, professor. O último jogo que ele apitou do Guarani foi a derrota para o Ituano, 1-0 em Itu, no dia 5 de outubro pela Série B. Já do Botafogo foi em 13 de setembro, quando o Botafogo perdeu para o Novo Horizontino por 2-0, também pela Série B. O jogo, aliás, foi muito duramente criticado pelo trabalho quando houve 4 expulsões. Criticado principalmente pela diretoria do Botafogo de Ribeirão Preto. Placar de 2-0. Vai voltar com mais uma derrota no lombo o time do Botafogo. Vai insistindo, vem pelo setor esquerdo. Tenta levantamento com Douglas Baggio. Corta a zaga do Guarani, mete pra fora. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo. Passe na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopesas.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Pois não, Edu? Não, só rapidinho aqui. Terminou na Copinha, Roger. Corinthians 4, Vila Nova 1. O jogo foi em Santo André. O Corinthians pega o Ituano na próxima fase. Vão sendo definidos os jogos de mata-mata da próxima fase da competição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, cuja final vai ser dia 25, data do aniversário de São Paulo, no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Sicredi, abra sua conta no Sicredi. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão 2025. 46:42, estamos na reta final do jogo, vai terminar o jogo já. Vai ter o apito final na Bandeirantes. Fique na Rádio Bandeirantes, porque como diz o Carlos Batista, aqui é muito melhor. Bola recuada para o goleiro João Carlos, quebra de perna esquerda, tira o goleiro do Botafogo. Chega adiantando, tocando na bola, o Natan tentando levantar para o câmbio de ataque. A bola sobra com o zagueiro Alisson do Botafogo. Diga, Tigrão. O Vladimir deve ter visto aí também, né? Bate-boca. Só faltaram vias de fato. Só faltaram um erguer o dedinho central para o outro. Entre o Maurício Souza e o Emerson Barbosa, quando ele estava com a bola na mão para bater o lateral. O que teria acontecido, hein? Isso porque tá ganhando, hein? Isso porque tá ganhando por 2-0, hein? Não quero pautar ninguém, até porque nós temos um repórter extremamente competente, experiente. Não quero pautar ninguém.
Mas é uma boa pergunta. O que aconteceu aquela hora que você ficou discutindo com o Emerson? Qual foi o problema? Se bem que eu acho que nós temos que dar realce para a grande vitória do Guarani. Mas foi curioso, eu fiquei curioso. Matheus Regis domina, engatilhou, bateu de fora da área para a defesa do João Carlos Catarino. De longe, né, o Matheus Regis, e tá sentindo câimbras, né, há muito tempo no jogo o Matheus Regis, mesmo assim um chute perigoso para a defesa do goleiro João Carlos. Desktop, patrocinador oficial de Guarani e Ponte Preta em 2025. A conexão do futebol paulista, desktop.com.br. Falta para o Botafogo, bico esquerdo, grande área. Última grande chance para o Botafogo. Eles não querem nem a barreira, vão cobrar rápido, não. O juiz estava lá com o sprayzinho, posicionando o local da batida. Matheus Regis está caído. Com câimbras, o Jean Vitor vai ajudar. E tem mais um momento de perigo contra o gol do Gabriel Mesquita antes de acabar o jogo, hein, Catarino? Talvez seja a derradeira chance aí do Botafogo para tentar diminuir pelo menos a diferença. Quem está se preparando ali para a cobrança é o experiente Silvinho. E só para quem não entendeu ainda, nós não podemos fazer entrevistas no campo. Então essas perguntas todas serão que ser feitas na coletiva. O Vladimir não pode fazer perguntas nem na saída do intervalo e nem na saída depois do jogo. Repórteres só podem perguntar na coletiva. Silvinho pra bola, isolou! Bola direto para fora, a Mesquita já pede a presença da torcida. Já pede o grito do torcedor. Vai terminar o jogo. Lucas Belotti mostra o meio de campo e bota um ponto final na partida. Começa com tudo o futebol campineiro no Paulistão. Vitória do Guarani. 2 para o Bugre, 0 para o Botafogo. Gol contra de Jean Vitor no primeiro tempo, logo aos 6. Na etapa final, Giva aos 18, depois de um presente do Edson. Ele não perdoou e marcou 2-0. Ajoelha-se Matheus Regis, hein? Mudou de lado. Tava na ponte, veio para o Guarani, mas encarou hoje com uma leveza tremenda, foi muito importante. Eu vejo aqui a imagem que só o rádio pode dar para você. Se ajoelhou, agradeceu aos céus. E um clima já muito mais leve em 25 aqui no Brinco. Guarani começa com vitória. E amanhã toda a torcida bugrina vai ficar ligada às 18h30 na Bandeirantes. Quando o Guarani vai enfrentar a Ferroviária. Leandro Boles vai transmitir. Guarani tá vivo também na Copinha. Que começo de ano para o futebol do Guarani. Que começo de ano para o futebol de Campinas. Seu destaque, Vladimir, antes a gente mandar o recado aí para o nosso Edu Pinheiro no apito final. Extremamente positiva essa estreia do Guarani, lembrando que o Bugre ainda não tem todos os jogadores contratados à disposição, mas salta aí com 3 pontos na tabela e volta a campo no próximo sábado, fora de casa contra a Inter, lá no Limeirão. Roger. Muito bem, Guarani começa liderando o grupo B com 3 pontos, o Botafogo na lanterna do grupo A. Com nenhum ponto, vai com a derrota para Ribeirão Preto, pro estádio Santa Cruz. Vem aí na Bandeirantes, o maior pós-jogo do rádio do Brasil. Vem aí o apito final, vem aí Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final.
Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Público 3.575, renda 90 mil. Já o Tigrão comenta: Guarani 2, Botafogo 0. Jean Victor contra, logo a 6 minutos de jogo. E a 18 segundo tempo, o Giva, ele rouba a bola de Edson e marca lá no gol do placar o segundo gol, né? Então é o seguinte, o Guarani teve 10 estreias, incluindo os retornos de Gabriel Mesquita e também do Isaac. O transmitido também hoje começa bem, futebol de Campinas, o Bolis, Leandro Bolis narrou aqui, Novo Horizontino 0.1, a Ponte teve um volante expulso, Dudu, aquele que era do Vitória, estava no próprio Novo Horizontino. O Dudu foi expulso aos 33 do primeiro tempo, uma entrada em Luiz Oyama. E aí no segundo tempo a Macaca se segura e o Maguinho, ele marca o gol aos 16 minutos, um belo chute de fora da área, encobrindo aí a Jordi, o Maguinho que veio do Atlético Goianiense. A Ponte, ela teve um total de, foram 13 estreias, 13, incluindo as voltas aí do Arthur e também do Danilo Barcelos. Melhor em campo, o Maguinho, eleito pelo gol que fez, mas o Diogo Silva, goleiro da Ponte, pegou muito, hein? Pegou belas defesas do Diogo Silva, o Pedrão e o Elvis ficaram no banco hoje, tá? Vamos lá, vamos comentar. Oi, Tigrão, vamos nessa. Guarani 2-0, um no comecinho e outro do Giva. Guarani 2, Botafogo 0 com 10 estreias. Oi, Tigrão. Surpreendente a qualidade do futebol coletivo que o Guarani jogou com tantas caras novas. Do time que começou, 3 são remanescentes, mas que não eram titulares. Portanto, se pegarmos um time base aí titular que terminou a Série B do ano passado, 11 caras novas. Quer dizer, 3 estavam aí, mas não eram titulares e 8 foram contratados agora. Então, o que a gente poderia esperar? Muita desorganização. O que a gente poderia esperar? Muita dificuldade no posicionamento, na aproximação, mas isso não aconteceu. Futebol coletivo bom, guerreiro, muita energia na marcação, com a bola tratou de ter velocidade, usou muito mais o seu lado direito com o Matheus Regis do que o lado esquerdo com o Isaac, e eu explico por quê. O Isaac, ele num determinado momento, ele abre um pouquinho pela beirada esquerda, mas em outros momentos ele vem por dentro fechando um quadrado no meio-campo. Então ele participa mais do jogo de aproximação do que do jogo de explosão. Já o Matheus Regis, não, ele jogou lá como autêntico ponta-direita à moda antiga e fez uma grande partida. Então, muito explorado o lado direito. Achei que quando ganhava por 1-0 até antes de fazer o segundo gol a 18 minutos, que o Guarani recuou demais e trouxe muito o Botafogo para cima. Botafogo criou 3 grandes chances, cara a cara com o Gabriel Mesquita, porém, nos 3 lances, o jogador que chegou para concluir estava impedido, mesmo assim não fez o gol, mas se fizesse, o VAR iria anular. Então, assim, né, de agudo mesmo, de lance importante, pouca coisa do Botafogo, mesmo nos momentos onde ele aparentemente dominava a equipe do Guarani ou pressionava a equipe do Guarani. Já o Guarani, atento, esperto, encurtando os espaços,
jogou em cima dos erros. O primeiro, cruzamento do Emerson Barbosa, aí o número 6 da equipe do Botafogo, Jean Vitor, cabeceia a bola em cima do Edson. O Edson não pode fazer nada, gol contra, mas um lance bizarro, um lance pastelão, uma comédia, uma coisa horrorosa, bizarra. Gol do Guarani, problema do Botafogo. Porque o Guarani também no segundo turno do Brasileirão, num jogo decisivo lá, em Ribeirão, outro dia mesmo, ganhava de 1-0 até 38 do segundo tempo e doou 2 gols para a equipe do Botafogo. Isso acontece no futebol. O problema é do Botafogo e não do Guarani. 1-0, esse foi o placar do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Botafogo subiu muito, o Guarani baixou um pouco, mas aí numa saída de bola, com a bola dominada, o seu Edson, macaco velho, negão já, um cara já experimentado, né? Jogadorzão de muita experiência, muito rodado, saiu lá. Existe uma treninha eletrônica hoje que você projeta como se fosse assim, aquele raio, né, que o pessoal às vezes toca na cara do goleiro, né? Não sei como é que chama aquilo lá, não é raio-x, é laser. É como se fosse aquele laser. Essa treina a laser, ela mede a altura das coisas. Eu tive a impressão que o Edson tirou uma treininha dessa do bolso e ficou medindo a altura de todos os degraus do tobogã. Esqueceu da bola. O Giva, que não é bobo nem nada, tomou, acertou um pelotaço e botou a bola na rede. Ali, quando o Botafogo estava assanhadíssimo e muito ameaçador, pelo menos na posse de bola e no posicionamento ofensivo e pressionando o Guarani no seu campo, toma o gol e nessas circunstâncias aí botou água na fervura o Guarani, o Botafogo não foi mais, o Guarani administrou com muita tranquilidade, ganhou com ampla justiça. Para mim, reafirmo, o tema do meu comentário principal eu não esperava um jogo coletivo tão eficiente diante do pouco tempo de treinamento e das monumentais e numerosas mudanças que o elenco sofreu. Daqui a pouquinho, no craque do jogo, a gente vai falar de alguns destaques individuais, mas ressalto, de pronto e de imediato e antecipadamente, que o principal mérito do Guarani foi a surpreendente organização e o futebol coletivo de qualidade para uma estreia, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, queridíssimo Valdemir Gomes, e são 11, você tem razão, o Eliseu, menino da base, fez a estreia também, então 11 estreias no total, Guarani 2, Botafogo 0, daqui a pouco a ficha técnica, tá? Vamos para o craque, começou o jogo do Palmeiras? Começou? Deixa eu ver, não, ainda não, 21 vai começar. Ah, louco, mas que tarde, hein? 21h37, Novo Horizontino 0, Ponte 1, Velo Clube 0, Noroeste 2. Olha, o Norusca voltou com tudo, hein? Depois de muito tempo disputando o Paulistão, exatamente os dois que subiram. A federação já marcou de cara o encontro dos dois que subiram. Lá na cidade de Rio Claro, Velo Clube local 0, Noroeste 2. Botafogo 2, Guarani 2, Botafogo 0. E amanhã tem mais ainda no Paulistão. Amanhã tem 18h30 em Diadema, Água Santa e São Bernardo. 19h30, Bragantino e Corinthians. 21h30 na Vila Santos e Mirassol. A partida São Paulo, Inter de Limeira, ficou para o dia 10 de fevereiro. São Paulo está nos Estados Unidos, participando de um torneio e tal. Lembrando que sábado, 16 horas, Limeira, Internacional e Guarani. E domingo, 20h30, Ponte Santos, torcida única, hein? Torcida do Santos não pode, tá? E vai ser a inauguração aí da nova iluminação do Majestoso. Vamos pro craque, então? Agora, 21h38, o craque do jogo. O craque do jogo. Ele narrou e ele vota qual será o craque na opinião dele, pois não, Roger Williams. O Edu de volta aqui da cabine do Brinco de Ouro da Princesa, cabine Bandeirantes, para votar no melhor em campo. Vários jogadores do Guarani se destacaram, né? Eu vou trazer um destaque do cara que está voltando agora e que teve uma participação muito importante aí no jogo. Foi um meia de muita movimentação e mostrou que o Guarani vai poder contar bastante com ele, que é o Isaac, camisa 11. Para mim, dentre tantos destaques dessa vitória do Guarani 2-0 para cima do Botafogo, Isaac foi o craque do jogo. Um abraço, Edu! Outro para você, muito obrigado, Roger Williams. Isaac que retornou, hein? E o Vladimir Catarino vota em quem? Ô, Edu, olha, hoje tá fácil, né? Tá tranquilo aí para a escolha
do craque do jogo, né? Vários jogadores se destacaram nessa importante vitória do Guarani pelo placar de 2-0, mas eu quero votar no cara que está voltando, né? Agora o Guarani saiu, acabou não conseguindo render o que todo mundo esperava dele e agora pode render aquilo que ele tem capacidade. Voto no Isaac, para mim, o craque do jogo. Edu? Tá bom, muito bem. O senhor volta daqui a pouco na coletiva, hein? Com o técnico Maurício Souza, que também fez a sua estreia. Então são 12, né? São 12 com o treneiro, né? 12 mais o treneiro, estreias. E na Ponte foram 14 com mais o treneiro também, né? Que é o Alberto Valentim, o novo técnico da Ponte. Vamos lá. Oi, Tigrão. O Isaac está com 2 votos e o seu? O Edu, alguns destaques, mas eu ressalto o futebol coletivo. Isaac foi bem, cansou um pouquinho no final, mas foi até o fim. Gostei muito do Giva, gostei muito do Natan, muito boa a mobilidade desse garoto. Veio lá do Red Bull Bragantino, indicação do Maurício Souza, que o conhece muito bem, apoiando muito o Emerson Barbosa pelo lado esquerdo e Matheus Regis fazendo uma belíssima partida pelo lado direito. Como já ganhou aqui na votação nossa o Isaac com 2 votos, eu faço uma menção honrosa aqui e voto em Matheus Regis, que estreou muito bem com a camisa do Guarani. Matheus Regis, que desceu a avenida, é o voto do Tigrão. Isaac com 2 votos. Isaac, então, com o Roger e com o Catarino, 2 votos. É, na nossa opinião, aí o craque do jogo de Guarani 2, Botafogo 0. Gente, amanhã tem o Guarani na oitavas de final da Copa São Paulo, hein? 18h30, em Araraquara, Ferroviária e Guarani. O Boris vai se transmitir, tá bom? Amanhã, 18h30, Copa São Paulo, quarta fase, Ferroviária e Guarani. Ferroviária eliminou o Santos, hein? Eliminou o Santos, tá? O Guarani eliminou o Bandeirante de Brodowski, né? E o Atlético Mineiro, né? Por 3-1. Começou então Palmeiras e Português, estamos com 4 minutos. E segue aqui a Copa São Paulo. A Copa São Paulo, deixa eu ver aqui. Olha, é o seguinte, hoje nós tivemos, ontem, Botafogo 1, Ponte 0, Mirassol 0, Criciúma 2, Guarani 3, Atlético Mineiro 1, Ferroviária 2, Santos 2, nos pênaltis 6-5 para a Ferroviária, Água Santa 0, Fluminense 1, São Paulo 1, Juventude 0, Cruzeiro 3, Portuguesa 1 e Bahia 2, Curitiba 0. Então amanhã nós vamos ter aqui o Botafogo do Rio pegando o Criciúma, o Guarani pegando a Ferroviária, o Fluminense com o São Paulo e o Cruzeiro pegando o Bahia. Na sexta-feira, o Palmeiras vai pegar o Audax, o Grêmio vai pegar Zumbi de Alagoas ou o Red Bull Bragantino, que está começando a jogar agora, Zumbi e Red Bull Bragantino. O Grêmio então pega o vencedor. O Corinthians pega o Ituano, Ituano e Corinthians. E o Flamengo de Guarulhos, que empatou com o Ibrachina 1-1 e venceu nos pênaltis 3-0, vai pegar o Vasco da Gama. Vai ter Vasco e Flamengo, mas é o Flamengo de Guarulhos, porque o Mengão mesmo, olha, foi eliminado no primeiro mata, né? Aliás, o Flamengo, ele terminou em segundo no seu grupo, o Zumbi foi o primeiro colocado, aí o Flamengo foi pro mata e o Red Bull Bragantino acabou eliminando o Mengão Carioca, tá bom? Então, Guarani 2, Botafogo 0, Ponte 1-0 no Horizontino. Vamos dar uma faturada, a gente volta com a ficha técnica e depois o Tigrão vem com o gabarito e depois tem a coletiva aí do técnico Maurício Souza, 21h43. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só
tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, ficha técnica do Brinco, depois no gabarito a gente fala da onde que veio o jogador, tá? Vamos lá, Gabriel Mesquita, Guarani com Gabriel Mesquita, Ian Henrique, depois Lucas Justen, Rafael Rodrigues, Márcio Silva e Emerson Barbosa, Natan Camargo, Caio Melo, depois Matheus Sarará, Isaac e Anderson Leite, depois Giva, Matheus Regis e o menino da base Eliseu, depois o Renan Bernabé. Lembrando que o Titi também entrou no lugar do Márcio Silva, né? Esse é o time do Guarani, o técnico Maurício Souza, que fez a sua estreia também. O Botafogo de Ribeirão, Vitor Souza no gol, depois entrou João Carlos Esponte, foi no final do primeiro tempo essa alteração. Jefferson, lateral direito, Esponte, Edson, zagueiro, Esponte, Alisson e Jean Vitor, Jean Mangabeira, depois Douglas Baixo, Toró, depois Jonatas Cafu, Esponte, Gabriel Bispo, ex-Guarani, e Silvinho, com 2 passagens pela Ponte, veterano Silvinho. Pablo Tomás, ex-Guarani, depois Alexandre Jesus e Leandro Maciel, depois Gustavo Bochecha, que estava lá em Inter de Limeira, e o técnico Márcio Zanardi, que também trabalhou no Guarani.
apitou Lucas Caneto Belotti. Olha, os gols, o Jean Vitor contra a 6 minutos do primeiro tempo e a 18 do segundo tempo o gol do Giva. Público 3.575 e a renda 90.185. Lá em Novo Horizonte, partida que o Boris transmitiu aqui, a ponte com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Emerson Santos, Dudu, Léo Oliveira e Serginho, Pedro Vilhena e Jean Dias. Entraram Lucas Cândido, Everton Brito, o Darley, que depois saiu, entrou o Castro no finalzinho, e o Pacheco, ex-Guarani, também entrando no lugar do Jean Dias, estreia do técnico Alberto Valentim. O Novo Horizontino Jordi, Rafael Donato, depois Rodrigo Soares, César Martins, Patrick, Igor Formiga, Esponte, e Luiz Oyama, também Esponte, Marlon e o lateral esquerdo, Patrick Bray. Depois entrou aí o Léo Tocantins, Pablo Diego, Esponte, Vagninho, ex-Guarani, Vitinho, depois Ayrton, ex-Guarani, e o técnico Eduardo Batista, Esponte. Olha, o público lá em Novo Horizonte, 1.400, a renda 21 mil. O gol da Ponte foi do Maguinho, a 16 do segundo tempo, sendo que antes, a 33 do primeiro tempo, Dudu, volante da Ponte, foi expulso. A Ponte com a menos desde os 33 do primeiro tempo, mas venceu 1-0. E aqui na Bandeirantes você ficou com a ficha técnica. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Gabarito do jogo. Vamos lá, Tigrão. Olha, gol do Palmeiras em Maurício, há 11 minutos. Agora estamos com 16, Allianz Parque, Palmeiras 1, Portuguesa 0. No Brinco, Guarani 2, Botafogo 0, público 3.590 mil de renda. Oi, Tigrão, qual é o conceito do jogo? E melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Gostei mais do primeiro tempo, no geral, um jogo regular. Olha, Gabriel Mesquita que retornou aí, não tivemos a defesa, porque realmente um jogo sem defesa, tentamos captar, não teve, a única que teve espetacular, mas estava impedido, né, Tigrão? Foi no segundo tempo. É. A defesa do Gabriel Mesquita foi a 5 minutos. Estava impedido uma cabeçada, mas que defesa o Gabriel Mesquita. Mas no mais, o que você achou do Gabriel Mesquita, hein, Tigrão? Voltou muito bem, seguro, liderando a defesa, muito bem, personalidade e conceito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro compartimento também. Eu disse pro ouvinte que na ficha técnica, quando eu estava falando, que no gabarito diria da onde que veio, né? O Ian Henrique já é o menino da base, o pessoal já conhece. Depois entrou o Lucas Justen, que veio do Fluminense, lateral também. O Rafael Rodrigues, zagueiro, veio do próprio Botafogo de Ribeirão Preto. O Márcio Silva, esse já estava no Guarani, ele se machucou, jogou pouquinho no Paulista do ano passado, veio do próprio Botafogo de Ribeirão Preto, Márcio Silva. Depois entrou o menino Titi, que é da base. E o Emerson Barbosa, lateral esquerdo, que já estava. É muita coisa a falar, Tigrão? Dá para falar por compartimento? Foi muito bem a defesa, eu gostei, eu acho que já deu uma liga. Quando foi substituído, contundido, o Márcio Silva, que entrou o Titi, ele saiu muito aplaudido, surpreendente, né? Já deu ali um encaixe com o Rafael, os dois laterais também fechando bem as linhas, conceito regular. Tá, agora eu vou precisar da sua ajuda para montar um meio de campo, porque o Anderson Leite, ele entrou com a camisa 10, ele é volante, mas entrou com a 10, certo, Tigrão? Certo. O Isaac, na sua opinião, aliás, eu quero que você me ajude, na sua opinião não. O Isaac, ele é um meia atacante, é um atacante de ofício. E como é que vamos montar um meia aqui? Natan Camargo, volante, Caio Melo, volante, Isaac e Anderson Leite. Esse foi o meio de campo, Tigrão? Não. Não? Natan. Peraí, Natan, que veio do Red Bull Bragantino. Caio Melo. O Caio Melo veio do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, tratado como uma aposta. Caio Melo. Anderson Leite. Que já estava, renovou. 3 volantes, com liberdade sempre para um deles sair. 3 volantes. Isaac o meia. O Isaac que botou meia. Para ocupar o lado esquerdo quando o Guarani precisava mudar o esquema para um 4-3-3. Mas mais por dentro o Isaac. Ele hoje foi o meia de organização, mas o Natan ajudou na organização e o Anderson Leite também. O Caio Melo, número 8, mais volante típico. Lembrando que o Natan Camargo, ele já é conhecido do Maurício Souza, o técnico do Guarani, né? Porque veio do Red Bull Bragantino e estava com ele naquela campanha do título brasileiro Sub-23 que conquistou o Bragantino. Bom, o atacante foi então Matheus Regis, que estava na ponte, e o menino Eliseu da base, que fez a sua estreia também, né? Depois eu falo daqueles que entraram, Tigrão. Matheus Regis, parece que você gostou. Gostei. E o menino Eliseu, que foi... jogou o primeiro tempo, ele saiu no intervalo. Entrou o Renan Bernabé. O Eliseu se mexeu muito, o Bernabé trabalhou pouco, mas o Eliseu, ele é um transtorno para a defesa adversária. Ele acredita em todas, ele vai em todas, ele é muito forte fisicamente. O Matheus Regis, para mim, o melhor deles, e o Eliseu depois substituído pelo Bernabé. O Bernabé trabalhou pouco. Eu acho que não foi no intervalo, não. Eu acho que foi já no segundo tempo, mas depois você confirma aí. E aí, quando precisava entrar pelo lado esquerdo, descia muito por ali, ocupando o espaço, né? Exatamente o lateral esquerdo do Guarani, que é o Emerson Barbosa. Emerson Barbosa entrando bastante pelo setor, ocupando às vezes uma segunda linha ofensiva e às vezes o Isaac, dependendo do lado que a jogada vinha, o Isaac começava e se deslocava pelo lado esquerdo. Então, se você me perguntar assim, de uma maneira bem simplista, o Guarani jogou num 4-4-2 com variações para um 4-3-3. Para mim,
no compartimento aí ofensivo, principal destaque, o Matheus Regis. Tá, e daqueles que entraram, o Lucas Justo em lateral no lugar do Ian Henrique, o Titi, que já é da base, já jogou um pouquinho no profissional no lugar do Márcio Silva, o Matheus Sarará, que entrou no lugar do Caio Melo, deve ser volante Matheus Sarará, o Giva também é volante, ele entrou no lugar do Anderson Leite, ele fez o gol, e você já falou do Renan Bernabé, atacante, jogou pouco, mas enfim, dos que entraram, destaque para o Giva. Como é que foi o gol do Giva? Você gostou do Giva, Tigrão? Gostei. Coloco ele aqui entre os destaques individuais, apesar de não ter jogado o jogo todo. Mas você vê onde é que ele estava quando ele rouba a bola do Edson, vacilão. Ele estava ali perto da cabeça da meia-lua, pouquinho antes da cabeça da meia-lua. E ele é volante, então você vê que ele é um cara que vai para cima. Ele estava com o tanque cheio, tinha acabado de entrar, mas ele entrou dando boa movimentação, virando bola para os dois lados. Eu gostei. Pode prestar atenção nesse jogador. E a gente tem que realçar a presença de espírito dele, né? Sentindo que o Edson estava lá medindo o tobogã para saber quanto que ele tem de altura com uma trena a laser. Ele falou, mas vai ficar medindo, eu vou tomar a bola dele e vou fazer o gol. Tomou e fez. Então, esperto o Giva, gostei. Para mim, daqueles que entraram, ele é o principal destaque. Olha, um abraço para o Valmir, que administra um grupo de jogadores do Guarani. Grande Valmir, sempre na escuta. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Grande amigo Valmir que fizemos aqui no rádio. E informando aqui que o Jamerson, ex-Guarani, marcou o segundo gol do Curitiba. Curitiba 2, São Joséense 0 em andamento. Jamerson, lateral esquerdo, né? Que quando ele foi para o Curitiba, na época o Regis voltou para o Guarani, né? Do Curitiba para o Guarani. Lembrando que o Giva, que fez o gol, estava no exterior, estava no Bahrein. O Matheus Saraqui entrou também, estava em Portugal, no Alverca. E o Renan Bernabé, que entrou também, e estava no Figueirense. Vamos para o Maurício Souza, técnico estreante, estava no Red Bull Bragantino, no Sub-23, né? Uma aposta aí uma sacada do superintendente de futebol do Guarani. E por aquilo que ele escalou, alterações, hoje o conceito estreia Maurício Souza, Tigrão. Surpreendeu pela organização do time, mexeu bem e teve uma ali, um bate-boca dele ali, mas acho que é coisa de jogo normal dele com o Emerson Barbosa, quando o Emerson ia fazer uma cobrança de lateral ali próximo do banco do Guarani no segundo tempo, setor de lateral esquerda na defesa, e aí eles ficaram discutindo, mas depois acabou tudo em pizza porque o time ganhou. Então, para mim, gostei do trabalho, gostei das mexidas, gostei da escalação inicial, gostei do comportamento do time e me surpreendi com o futebol coletivo apresentado, com tantas mudanças no time e com tão pouco tempo para trabalhar. O conceito dele na estreia é bom. Lembrando que no banco, entre elas, no banco ficou o João Vitor, que não entrou, né? O João Vitor, ele é um menino de 20 anos, ele Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Também veio do Red Bull Bragantino, João Vitor. E o João Vitor, que estava aí, foi para o Japão, né? Foi para o Japão. Os principais que saíram, o João Vitor está emprestado para o Japão, aquele volante, Matheus Bueno, ele foi vendido para o Japão, né, Tigrão? As principais saídas. Isso. Teve Luan Dias, que saiu, o Pacheco foi para a Ponte, enfim. O Gabriel Bispo para o próprio Botafogo Ribeirão Preto, os goleiros todos saíram. O Pegoraro estreou hoje no 15 de Piracicaba, o 15 ganhou na Série A2 pela manhã, lá em Barueri, ganhou de 2-1 do Oeste, e assim vai. Bom, e esse Botafogo aí, cheio de jogadores que passaram por Campinas. O goleirão João Carlos jogou na Ponte, Jefferson, lateral direito daquele, revelado pela Ponte, Edson já falou, Ex-Ponte, deixa eu ver quem mais aqui, tem o Gabriel Bispo, que estava no Guarani, Ronaldo Cafu, né, em 2014 na Ponte, Silvinho, veteraníssimo, teve 2 passagens pela Ponte, né, um dia chegou a jogar no São Paulo, o Pablo Tomás, ex-Guarani, e o Márcio Zarnadi, treneiro que passou pelo Guarani. Esse fogão aí, Tigrão. Me decepcionou. Teve lampejos no jogo, mas mexeu muito menos no elenco. Você vê, o Baggio estava lá, entrou no segundo tempo, né? Então você vê que alguns jogadores que estavam no banco já estavam, né? O Bochecha, enfim. O Botafogo mexeu menos do que a equipe do Guarani. Também mexeu bastante. Jean Vitor estava lá, mas para mim decepcionou. Decepcionou também porque o Guarani
imobilizou o Botafogo. O Guarani contribuiu diretamente para não deixar o Botafogo jogar. Mas foi mal, e na defesa foi uma tragédia, né? Doou 2 gols pro Guarani. E o Guarani tem culpa disso? De jeito nenhum, de forma alguma. O Guarani se aproveitou bem, foi lá e executou. Para mim, um conceito hoje do Zanardi, Márcio Zanardi e os seus comandados, um conceito ruim. Um abraço, Tigrão, boa noite e até a próxima. Um abraço, Edu, boa noite, um abraço aos amigos da Bandeirantes. E correndo tudo bem aí, você fica livre de mim uns dias, viu, Edu? Porque a meninada aí arrancou o couro do Tigrão aí até agora no mês de janeiro. Foi mesmo. No mês de dezembro. Dezembro, você já estava aqui, Natal. Segurei o samba, passagem de ano. Mas com o maior prazer, Mas agora o Tigrão vai pelo menos dar uma paradinha até dia 30. Nossa Senhora. Hoje é 15, né? Você, eu nunca vi umas férias tão lá, não é possível. Vou dar uma paradinha assim, porque o Tigrão já tá batendo o pino, precisa dar uma oxigenada. Aliás, estamos, viu, Tigrão? Falar pra você. Não é fácil, não. Você vê que dia que é hoje? É 15 de janeiro, né? 15. 3, 6, 7, 8... 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 transmissões em 15 dias. E amanhã tem mais uma, hein? Que é o Guarani com a Ferroviária pela Copinha. Até o dia 16, dá quase uma por dia. Tá bom, né, Edu? Pô, estamos ficando velho, Tigrão. Falar pra você, Batistão tá tirando o couro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não tá fácil não, cara. Tá tirando. Ele tá parecendo um moço feitor. Pô, eu cruzo com ele aqui e ele até sai correndo. Oi, tudo bem? Pelo amor de Deus, é muito jogo. Ele queria jogo para cumprir a grade e tá cumprida com louvor. Exatamente. E a nossa função, a gente faz com muito prazer. Sem dúvida, com muito prazer. Eu já negociei, vou dar uma paradinha aí para dar um refresco, pelo menos aqui na rádio, né? O restante já tinha dado uma paradinha de 10 dias. Mas como na rádio eu não parei, agora eu vou tocando aí, são 2 semanas. Na outra segunda, né? Sem ser, nós temos agora, tivemos, aliás não é dia 30 não, Edu, é dia 27. Dia 27. 27, é 27. Então o segundo agora foi dia 13, né? Dia 13, hoje é quarta, é 15. Na outra segunda é 20. Dia 27, o Tigrãozinho está de volta para desespero da concorrência. Então, um bom descanso, viu, Tigrão? Você merece. Grande abraço e um abraço aos amigos da Bandeirantes e até lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos ver aqui o segundo gol do Guarani. Roger Williams narrando o segundo gol, 18, segundo tempo. Olha o Bugre, ele roubou do Edson e o gol foi lá no gol do placar e ele narra assim. Sai jogando errado o Botafogo, o Guarani se aproveita o chute pro gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, vou vibrar e testemunhar a cada nova jornada. Na marca de 18 minutos, etapa final de jogo, no lance rápido, de bobeira da defensiva do Botafogo, chega o Giva para tocar por último, enfiando a bola pro fundo do gol. Guarani amplia no brinco de ouro. Explode o sofrido torcedor bugrino. Giva, camisa 15. Ele não perdoa. Giva marca e faz explodir a pátria bugrina em todo o planeta. Na marca de 18 minutos, etapa final de jogo. Quando o Guarani sofre a pressão do Botafogo, vai lá para botar números maiores no marcador. Fatal, letal, Giva. Guarani 2, Botafogo nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Bobeira da defesa do Botafogo. Bom, hoje foi um dia especial, né? Os dois ganharam. Então vamos ao gol aí da Ponte, lá em Novo Horizonte. O gol aí do Maguinho. Leandro Boles na Roma. Que sufoco passou a macaquinha, hein? 33 do primeiro tempo. O Dudu foi expulso.
a Ponte com 10, e aí foi se segurando e tal, e o Diogo Silva, goleirão, também fez grandes defesas. A Ponte teve 13 estreias, incluindo o Alberto Valentim aí, e dá 14, né? O treineiro da Ponte. Vamos lá, o Bolis narrando. Olha, é o seguinte, aquele Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista, aquele foi extinto em 1999. E a Ponte uma vez ganhou lá de 1-0, ganhou em 1987, gol de Gilmar, o meio que veio do Flamengo. Agora, esse Novo Horizontino, que foi fundado em 2010, foi a primeira vez que a Ponte ganhou lá. E a narrativa do Bolis foi essa. Bola enfiada para Maguinho, Maguinho recolheu, dominou, passa para Chico pela direita, ele prende, segura, Derlei pediu, pé esquerdo, bateu, golaço! Golaço! Golaço da Ponte! Ser magistral, Maguinho tem a 2 estampada na camisa, recebeu na entrada da grande área pelo setor direito, o Pacheco pediu, levou a marcação, ele trouxe para canhota na entrada da grande área, um chute forte, colocado, que encobriu o Jordi, entrou no ângulo do goleiro do Novo Horizontino. Maguinho, o primeiro da Ponte em 2025 e foi um golaço! A Ponte sai na frente mesmo com 10 em Novo Horizontino. Então pula, sai do chão e vibra a macacada. Maguinho, que golaço! Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Maguinho, 16 minutos de bola rolando, o primeiro tempo já foi ao segundo, é o segundo tempo, solta um grito, grita comigo, nação Ponte Bretana, tá registrado, grita mais forte que merece, foi um golaço, tá registrado, Maguinho. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0, Jordi não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe... Muito bem, Maguinho que veio do Atlético Goianiense, né, e tinha torcida da Ponte lá, público total 1.418, o público no Brinco foi... Público no Brinco, 3.575, 90 mil de renda. Por falar em Brinco de Ouro, vamos à coletiva aí do técnico Maurício Souza. Depois de Guarani 2, Botafogo 0. Aberto, como jogou muitas vezes pelo lado esquerdo no primeiro tempo, mas pode jogar por dentro também. Como você entende o Isaac dentro de campo no seu time? Boa noite. Começar vencendo é sempre bom, né? A gente sabe que é um campeonato extremamente difícil. Esse ano, um campeonato bem atropelado, as datas uma em cima da outra. A gente sabe que carrega, né, um ano difícil, o ano passado, e a gente sabe que para trazer a torcida para o nosso lado vai ser da forma como foi hoje. Eu tenho certeza que se eles não saírem daqui extremamente satisfeitos com a partida, taticamente falando, tecnicamente falando, que a gente fez, eles saíram extremamente satisfeitos com a entrega, com a doação. Eles realmente honraram essa camisa que é extremamente pesada. Então, sem dúvida nenhuma, que o que a gente espera é trazer eles para o nosso lado, porque com eles nós vamos ser muito mais fortes. A gente, com relação ao Isaac, eu entendo o Isaac jogando nas duas, tá? Tanto aberto pela esquerda quanto por dentro, como um 10, ou atrás do 9, ou como um meia no corredor esquerdo. Mas o Isaac, a gente hoje precisou dele também nessa posição. A gente estava com um problema de jogador, né, do lado direito, e o Rafael Bilu e o Luiz, eles chegaram tem pouco tempo e estão adquirindo a melhor forma. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu fazer muitas mudanças de ordem tática, a gente fez muito mais mudanças, como eu falei, porque fisicamente a gente sabia que a gente ia sentir, a gente faz um gol muito cedo, o que é bom, mas o que acaba atraindo ainda mais, aumentando a intensidade do jogo, o Botafogo vindo mais para dentro. Então o Isaac, ele acabou jogando pelo lado esquerdo. Eu acredito nele nessa posição e acredito nele também por dentro. Então é um jogador que pode me dar essas duas funções e bem. É um jogador experiente, muito técnico, que, assim como os outros, está adquirindo a sua melhor forma. Maurício, boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre a questão da pré-temporada, que foi curta
E 90% dos times reclamam dessa questão do pouco tempo para se preparar. E também falou sobre um campeonato bastante atropelado, né, com datas uma em cima da outra, pouquíssimo tempo para recuperação. Então, como administrar essa questão de ainda você não ter o time pronto, tendo que já tem jogo na próxima rodada no sábado, depois na quarta-feira ou na quinta, né, tem jogo novamente. Vamos trabalhar essa questão com pouco tempo que tem de recuperação e com o campeonato em andamento, um campeonato de tiro curto como o Campeonato Paulista. Boa noite. Como você falou, a gente já sabe disso, né? Isso não é um privilégio só do Guarani, as equipes, a maioria delas, não todas, né? Mas a maioria delas tem pouco tempo, então não adianta a gente ficar voltando nesse assunto. O que eu tentei passar para eles é não focar nisso. Tem que focar no que a gente controla, no que a gente é capaz de fazer. A gente fez uma pré-temporada, apesar de curta, foi muito intensa, né, com uma resposta muito boa dos atletas, entendendo qual é a minha ideia, a gente conseguindo operacionalizar o que a gente quer. Mas é claro que com pouco tempo falta consistência naquilo que você está passando. Então a gente consegue transformar a ideia, mas falta treinar o comportamento daquilo que a gente quer que execute no jogo. Se você parar para ver o jogo hoje, a gente vê o jogo meio que recortado para a gente. Bons momentos daquilo que a gente quer, momentos talvez mais difíceis, né, e a equipe... e aí o que a gente passou para ele é que nesse momento mais difícil é que a gente tinha que elevar o nosso nível de concentração, mais buscar ainda mais a defesa. Então o que eu vejo hoje é que a nossa equipe falta ainda uma consistência daquilo que a gente quer, falta trabalhar comportamentos naquilo que a gente quer, mas eu vi durante boa parte uma equipe, principalmente defensivamente falando, muito ajustada, com a linha andando para frente, tentando agrupar, tentando jogar próximo. E o que a gente tem passado para eles é isso, a gente tentando reforçar o que é positivo, o que eles controlam, não interessa o tempo que eles têm, nós temos que fazer um bom campeonato, nós temos que honrar essa camisa, a gente é capaz. É um grupo novo e que tem ambição, que quer vencer, enfim. O que eu falei para eles é que nós, porque ganhamos, nós não somos o melhor time, mas também, não, se tivéssemos perdido, não seríamos o pior. Então, a gente está indo nessa linha, de incentivar, de dar confiança, de buscar um jogo corajoso, e eu acho que isso que eles fizeram foi muito bom hoje. Maurício, boa noite. Júlio Nascimento, do GE. Globo. Você falou sobre a questão de consistência, né, inclusive nesse aspecto de construção. Queria saber se um dos pontos e um dos desafios para você é a questão de encontrar o camisa 9, né, e se isso passa, de repente, por uma avaliação do João Marcelo, que está fazendo uma boa copinha também. E uma segunda, se você me permite, hoje o Felipe Conceição, que é o seu próximo técnico adversário, estava presente no Brinco de Ouro, e a gente tem percebido uma guerra para esconder informações, para ter ali vantagem sempre em relação ao adversário. Se isso faz parte do futebol, se há um ponto que gera preocupação, são esses dois assuntos que a gente vê. A gente sabe que a gente, e nós estamos atrás do 9, nós temos alguns nomes aí guardados para trazer. Tenho que valorizar também o jogo que fez o Eliseu e o Renan. Claro que tecnicamente ainda falta, eu acho que a equipe falta, isso acaba também prejudicando, mas os dois correram muito, pressionaram, se doaram bastante. Mas é certo que a gente sabe que precisa de um 9. Com respeito ao João, a gente conta com ele, sim, né? A ideia é que de quando ele voltar, ele seja integrado ao nosso grupo. A gente não quis mexer na equipe sub-20, porque a gente entende que é um campeonato muito importante para a categoria, então a gente tentou mexer o menos possível, trouxemos o Eliseu e o Pedro, mas já parabenizar, né, o que eles estão fazendo, né, o Jário pelo grande trabalho que está fazendo. A equipe não só joga bem tecnicamente, mas também taticamente, uma equipe que está dando gosto de ver jogar, mas nós estamos realmente sim buscando um 9, como eu falei, nós temos alguns nomes, e eu acredito que no futuro bem próximo eles possam estar com a gente. Esqueci de alguma pergunta sua, não for nada, Sérgio? Eu, se fosse ele, eu também estaria. Eu acho que eles ganharam um benefício, na verdade, né? Eu acho que você adiar a primeira rodada, né? Eles ganharam 3 dias de pré-temporada, uma equipe que já está treinando há mais tempo, e vão pegar a gente com 90 minutos de um jogo bastante intenso, eles vão pegar a gente descansado. Eu acho que a primeira rodada deveria ser toda adiada, mas não foi. Como eu falei, eu não fico questionando o que eu não controlo, nós temos que focar no que a gente controla. Como eu falei, se eu fosse ele, também estaria aqui olhando a nossa equipe. Mas a gente vai pensar jogo a jogo, a gente vai agora ver como é que vão se portar os atletas, a gente vai recuperar, nós temos um treino amanhã para quem não jogou, temos um treino na sexta-feira, e aí concentrar para fazer um bom jogo lá também, nesse modelo. Boa noite, Maurício. Diego Alves, da EPTT. Você falou sobre a sua análise geral em relação à estreia, o comportamento de jogadores,
E eu te pergunto como foi para você estrear à beira do campo no jogo oficial, vestindo a camisa do Guarani, né? Se você puder nos contar como foi. E pegando uma última questão que também, já no final do jogo, me chamou a atenção. Eu estava de longe, eu só vi os gestos, né? Você teve uma conversa com o Emerson ali, ele gesticulou, você gesticulou de volta. O que rolou naquele papo com o Emerson no fim da partida? Boa noite. Para mim foi extremamente gratificante, né? Para mim é um sonho realizado poder estar defendendo o Guarani, disputando um campeonato de tamanha importância que é, né, o Paulistão. Então, estou muito feliz, ainda mais estrear com vitória, né? Eu posso falar para vocês com toda certeza que esse grupo merece, porque a gente sabe que foi um ano passado, foi um ano sofrido e muitas das coisas respingam naqueles que talvez não tenham tanta culpa, né? Então, muito feliz pela estreia e pelo grupo também. Com o Emerson, o que aconteceu foi que na bola aberta, no canto, batida aberta, ele se equivocou e ele estava saindo da trave, ele fazia segundo pau, ele estava saindo da trave para marcar individual. E na bola aberta não é o segundo pau que sai da trave, é o primeiro. E eu ficava falando, mas por que ele está saindo? Por que ele estava saindo? Aí o Bugiva corrigiu, eu falei, então eles trocaram, porque ele estava sentindo câmera, talvez ele não estava aguentando ali. E depois eu vi que não, o Natan ficou assim, eu vou, não vou. E aí eu conversei com ele, ele falou, não, bola aberta, eu tenho que sair. Eu falei, não, Emerson, que saiu o primeiro pau, você continua, né? Aí ele foi mal, deu um branco, um jogo extremamente cansado, um jogador bem cansado, e no final do jogo ele sentiu cãibra. Mas vai ser desse jeito, a gente com intensidade na fala, mas com respeito, entendendo que está todo mundo ali com o mesmo objetivo. É um grupo que não é melindrado, é um grupo que aceita bem, eles sabem como é que eu sou enérgico realmente, eu vou corrigir, eu vou mostrar, porque no final das contas a gente quer o que aconteceu hoje no vestiário. Todo mundo feliz, com dor, mas todo mundo feliz e comemorando a vitória. Oi, Maurício, boa noite, prazer conhecê-lo, sou o Victor Freitas, do Bugricast. Boa noite. Eu acho que um fato que chamou muito a atenção e que vai chamar nesse Campeonato Paulista é a baixa média de idade, né, do elenco do Guarani. Tem muitos jogadores jovens. Não é uma surpresa, né, porque a gente conhece a sua trajetória, né, tão vitoriosa em muitas equipes de base, né, e hoje tinham jogadores da base. Certamente após a Copinha eu imagino que você vai avaliar muito os jogadores da base. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você ganha em termos de vontade, de entrega, de juventude, e talvez o que possa ser um risco, talvez da inexperiência, do excesso de vontade em mostrar serviço em alguns momentos que pode ocasionar uma força desproporcional. Eu queria que você analisasse esse fato aí, de um elenco tão jovem, com um campeonato tão duro como é o Paulista. Boa noite. A gente futebol você está correndo risco sempre. Com relação à equipe sub-20, a gente tem alguns jogadores monitorados, jogadores que a gente quer trazer para o nosso grupo, mas eu já falei que a gente, quando montou a equipe, a gente não se ligou muito nessa coisa de faixa etária, né? Eu acredito que o futebol ele está relacionado à competência e não à idade. Se ele é competente com 18, 19 anos, 20 anos, ele pode ser competente com 30 ou não ser, né? Então, o que a gente buscou foi jogadores que se encaixariam dentro do nosso modelo. Aqui, falar para vocês que a gente tem uma dificuldade financeira, que as coisas, né, nesse sentido, elas não estão fáceis, chover no molhado, vocês já sabem. Mas, de verdade, quando a gente montou a equipe, a gente sabe que é um grupo jovem, mas eu vejo que são atletas, né? Hoje nós tivemos o Natan, se não me engano, ganhou o melhor em campo, um jogador com 20 anos, né? Rodeado de jogadores mais experientes e fez uma partida maravilhosa. O Caio, que jogou do lado dele, o Emerson, lateral esquerdo, que também é um jogador novo, é uma média de idade jovem, mas é uma média de idade, mas são jogadores que têm ambição, né? Querem muito se fortalecer, se mostrar para um mercado nacional. Desculpa, ali o Rodrigo fez gracinha comigo ali, me desconcentrou. Mas a gente não pensou nisso, né? E uma coisa legal, eu preciso falar, pegando um gancho na tua pergunta, na tua fala, se vocês me permitem. Hoje a gente teve 2 jogadores, que é o Márcio e que é o Titi, que é um jogo que talvez, né, que vocês desconheçam, e é normal que vocês desconheçam, mas são 2 jogadores que estavam há 10 meses sem atuar. O Márcio fez um jogo hoje, depois de 10 meses. O Márcio estava para voltar integralmente com a nossa equipe no dia 12. A gente conversou com o departamento de performance, conversamos com o médico, chamou a responsabilidade, adiantamos um pouquinho a preparação dele, ele fez toda a pré-temporada sendo controlada a carga, e ele entrou, ele aguentou 75%, 80% de um jogo da maneira que foi. Então, assim, esse é o espírito do que eu quero que a torcida do Guarani foque, é nesse espírito.
jogadores que estão ali em campo tentando honrar. E o Titi também 10 meses e entra no jogo e ele sai chorando porque talvez seja a lesão mais dura para o jogador de futebol, seja uma lesão de cruzado, né? E os dois já tinham a minha confiança e eu espero que eles tenham a confiança de todos, porque realmente eles mostraram hoje um profissionalismo, uma entrega. Muito jogador não teria aceitado antecipar um pouquinho a volta, e eles anteciparam e fizeram os dois fizeram uma grande partida. Tudo bem, Maurício? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN, prazer em conhecê-lo. Prazer meu. E além desses dois que você citou, o Eliseu também passou por um drama também de cirurgia, mas se não me engano em 2023, e você já afirmou que busca um 9. Mas você pode falar com mais propriedade que eu, principalmente vivendo agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu acho que é uma competição muito boa, mas eu acho que ela é muito cruel com quem não consegue chegar, porque se é eliminado ninguém mais serve. A gente vê o Guarani com bons talentos, inclusive o João Marcelo, e mesmo buscando esse 9, eu queria que você falasse do Eliseu, porque passou por um drama de cirurgia também no joelho, numa Copa São Paulo, onde ele era o grande nome do Guarani. Ele volta para o Sub-20 ainda com muita dificuldade, e hoje, na minha opinião, ele é a grande surpresa na escalação inicial do Guarani. Queria que você falasse justamente sobre esse cuidado, para não queimar um jogador, mesmo ele não tendo um bom desempenho, jovem, e que você tem um conhecimento muito grande, por jeito está trabalhado com vários jogadores aí de idades menores. Isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado. A gente, quando pensa no jogador de fora, a gente sempre faz um comparativo daquilo que a gente tem em casa. Eu entendo que a base ela é fundamental para você ter retorno competitivo ou retorno financeiro. Então, eu estou muito ligado nos atletas da base. Eu não tenho receio nenhum de botar os atletas para jogar. É claro que nós temos que ter uma mescla, porque eu dirigi algumas vezes jogadores de sub-20 jogando campeonatos profissionais e a gente sabe que a questão força, a questão maturacional, a questão física, ela conta também, mas é preciso que se tenha uma mescla e se tenha paciência. O Eliseu também, ele está adquirindo a melhor forma dele. Como você falou, ele passou por uma lesão grave, ele teve alguns percalços durante a pré-temporada. Talvez ele não esteja ainda na melhor da forma física dele, mas a gente viu também dentro do primeiro tempo ele tentando executar aquilo que eu pedi, e chegou um momento que realmente faltou a ele um pouquinho mais de força para conseguir entregar, e aí nesse momento a gente optou por tirar. Mas eu entendo que a base, e volto a falar, o trabalho que o Jairo está fazendo, e você tem toda a razão, né? A gente tem mania de olhar para o resultado e dissociar do processo de formação, e eu tenho muito cuidado com isso, porque eu me orgulho muito em falar que eu comecei trabalhando no Sub-11 e trabalhei por todas as categorias, e já há algum tempo que eu não estou mais na base, apesar de estar no 23 do Red Bull. No tempo passado era considerada uma equipe 20B, uma equipe B, né, que disputava o campeonato profissional, e foi isso que me fez voltar também, porque eu estava na Indonésia e tinha proposta para ficar, e eu optei por voltar. Mas eu estou o tempo todo ligado, e eu vejo sim jogadores que podem ajudar a gente no decorrer de uma competição, que a gente vai ter que trocar muita gente, talvez a gente não tenha tempo de recuperar todo mundo, mesmo sendo atletas jovens com saúde. A gente vai ter que, já teve uma baixa do Leite, a gente vai ter que ver como é que foi o grau da lesão, que a gente ainda não sabe. Mas o que eu quero passar para a torcida é que a gente está muito atento ao Sub-20, torcendo muito para que eles consigam ter êxito e até mais longe possível, se possível ser campeão, mas sempre ligado neles e feliz com o que a gente está vendo. Boa noite, Maurício. Victor Sanches, da TV Bandeirantes. Aproveitando o gancho que você falou do Anderson Leite, hoje a gente viu ele por pouco tempo, mas nesse período a gente viu ele atuando mais como um camisa 10 realmente, fazendo a função de camisa 10. Função que ele não fazia nas últimas temporadas. Como foi esse trabalho de transição para o jogador que atuava como volante e passar a atuar como um meia mais ofensivo? E também aproveitar para perguntar dessa atualização da lesão dele. É importante dizer que tanto o Leite quanto o Giva, né, a gente conversou com eles e falou da importância deles jogarem um pouquinho mais à frente, porque a gente tinha o Caio e o Natan, e eu sabia que esses dois seriam ali os meus jogadores com mais força para aquele setor. Só que os dois, tanto o Leite quanto o Giva, eles estão extremamente técnicos, inteligentes e podem jogar mais à frente como jogaram. O Leite vinha até então fazendo uma bela partida,
controlando com espaço para jogar, com intensidade, com clareza do que ele tinha que fazer em campo, né? O Giva, ele entrou no jogo no momento que a gente já estava ganhando de 1-0, que era natural que o Botafogo viesse um pouquinho para cima, mas a gente conversou com eles o tempo todo, os dois prontamente entenderam, né? E eu acho que a gente acertou, que talvez a gente tivesse o Giva mais atrás e um outro jogador mais à frente, talvez a gente não tivesse aquela marcação forte que nós tivemos, que prejudicou demais o jogo do Botafogo. Então acho que a gente acertou e o Giva acabou, né, entregando aquilo que a gente queria, né, dentro da posição dele. Ele sabe que ele é mais segundo, que ele não é um 10, mas ele se esforçou bastante. E quando ele teve condição de jogar com espaço com a bola, para mim ele fez um grande jogo. Então, assim, o que eu valorizo nesse momento é a entrega que eles tiveram, independente de posição. O Matheus Géz é um jogador que vai andar muito melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Hoje a gente usou ele pelo lado direito porque o Isaac não andaria bem pelo lado direito. Enfim, é o que eu falei desde o início. É um grupo que está querendo muito, é um grupo que não mede esforço para ajudar, né? O vestiário agora no final foi exatamente isso, entendendo toda a entrega deles. E eu acho sim que o Giva pode jogar um pouco mais atrás, assim como o Leite. A gente vai avaliar jogo a jogo. Boa noite, Maurício. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Primeiramente, parabéns pela vitória, que seja uma primeira de muitas. A torcida do Guarani precisa disso. Obrigado. A gente viu, não sei se você concorda, mas pareceu muito num 4-2-3-1, começo do jogo ali, com o Anderson Leite, como me lembrou, voltando, fazendo entrelinhas e tal, funcionando como um 10 mesmo, né? Depois da lesão dele, o Giva foi para fazer essa função, como você disse. A gente sentiu um pouco de dificuldade do Giva de fazer essa parede, de receber e girar, né? Ele meio que devolvia para os volantes, ele não conseguia girar. O Guarani foi pressionado. Mas a preocupação é com relação ao próximo jogo. Como manter esse mesmo esquema sem o Anderson Leite em campo? Você tem peças o suficiente hoje no elenco para colocar, para fazer essa mesma função? Vai ter que haver uma mudança tática? Como você está imaginando daqui por diante essa configuração sem o Anderson Leite? Assim, a intenção não era defender no 4-2-3-1 e nem jogar no 4-2-3-1, a intenção era defender no 4-4-2, com alguns encaixes que a gente faz dependendo da posição da bola, e atacar, primeiramente no 4-3-3, variando para um 3-5-2, estou dando até pista para o meu adversário. Mas talvez a gente tenha surpresa para outro jogo. Durante a pré-temporada, o Giva trocou muito com o Leite nessa situação de posição, né? A hora era o Giva, a hora era o Leite, tanto é que no primeiro momento que o Leite lesionou, a gente não teve dúvida em colocar o Giva. Eu acho, sim, que falta um pouco de ajuste. O Giva também é um jogador que está readquirindo a melhor forma, talvez falte um pouco de mobilidade. Mas eu acho que falta. A gente tem um vídeo para ver, tem alguns ajustes para fazer. Volto a falar, a gente sabe que não é a posição de origem dele, o 10, mas em trazer ele para trás e mexer no Natan e no Caio nesse momento não é uma coisa que a gente pense, a não ser por algum motivo de lesão, justamente o que eu falei, porque a gente traz para a gente uma consistência defensiva, uma competição onde é muito importante que você pontue, então a gente tem que ser seletivo em quem a gente vai botar atrás, quem vai botar na frente. Mas assim, eu confio bastante no Giva nessa posição. Talvez ele não tenha feito a melhor partida dele, talvez vocês tenham razão e eu acho que vocês viram a mesma coisa que eu, faltou um pouquinho, quando o Leite sai, falta um pouquinho mais de mobilidade, falta um pouquinho mais da gente ter a bola, mas eu acho que ele entrou num momento também onde o foco da nossa equipe é natural, que quando você faça um gol, você liga o alerta para se defender mais do que atacar, né? Era importante, como vocês falaram, a gente começar com a vitória, então, né, você acaba ligando um alerta mais defensivo e fazendo um jogo mais direto, que não é só a nossa intenção, é também a nossa intenção. Eu cobro muito deles que eles entendam o momento de jogar direto e jogar apoiado, mas assim, eu acredito que o Giva possa evoluir na posição e possa ajudar a gente, mas não descarto ele descer um pouquinho, porque é um jogador que tem construção, que tem bom passe, que tem boa visão de jogo, que tem clareza tática. Mas no primeiro momento eu conto com o Giva e com o Leite um pouco mais à frente. Muito bem, coletivo do Maurício Souza, técnico do Guarani, depois de Guarani 2, Botafogo 0. A Ponte venceu lá em Novo Horizonte 1-0. Gol do Maguinho, venho já no Indica Bola, 22h32. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Começando com a Copa São Paulo, ontem, a terceira fase, Botafogo do Rio 1, Ponte 0, Mirassol 0, Criciúma 2, Guarani 3, Atlético Mineiro 1, Ferroviária 2, Santos 2, nos pênaltis 6-5 Ferroviária, Fluminense 1, Água Santa 0, São Paulo 1, Juventude 0, Cruzeiro 3, Portuguesa 1 e Bahia 2, Coritiba 0. Hoje tivemos Audax 1, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2, Sport 0, Grêmio 4, Goiás 0, Ituano 3, Fortaleza 2, Corinthians 4, Vila Nova 1, Flamengo de Guarulhos 1, Ibrachina também 1, nos pênaltis 3-0 Flamengo e Vasco 3, Ceará 2. Em andamento, só uma partida para encerrar a terceira fase, Red Bull Bragantino 3, Zumbi de Alagoas 0. Bom, amanhã começa a quarta fase, oitavas de final. Quem pega quem?
Então amanhã 16 horas em São Carlos, Cruzeiro e Bahia. 17 horas em Jaú, Fluminense e São Paulo. 18h30 em Araraquara, Guarani e Ferroviária. E a Band transmite com Leandro Bolles. Às 19 horas em Bálsamo, Botafogo do Rio e Criciúma. Na sexta-feira, nós teremos o Palmeiras pegando o Audax, o Grêmio provavelmente pegando o Red Bull Bragantino, o Corinthians pega o Ituano e o Flamengo de Guarulhos vai pegar o Vasco da Gama. Só que amanhã é que a federação vai determinar o horário e o local desses jogos aqui que complementam a quarta fase. O vencedor de Ferroviária e Guarani vai pegar o vencedor de Botafogo do Rio ou Criciúma. Olha, o Paulistão começou com Novo Horizontino 0, Ponte 1, gol do Maguinho a 16 do segundo tempo. Velo Clube 0, Noroeste 2, gols do Pedro Felipe de pênalti do Carlão. No Guarani 2, Botafogo 0, você acompanha conosco aqui. E vai começar o segundo tempo de Palmeiras 1, Portuguesa 0. Amanhã tem 18h30 em Diadema, Água Santa e São Bernardo, 19h30 Bragantino e Corinthians em Bragança, 21h30 na Vila, Santos e Mirassol. São Paulo joga com a Inter só no dia 10 de fevereiro, que seria agora a primeira rodada, porque o São Paulo está nesse momento nos Estados Unidos, lá na Florida Cup, está empatando com o Cruzeiro 1-1. O Luciano fez o gol do São Paulo e o Matheus Pereira marcou primeiro para o Cruzeiro, 1-1. Lembrando que sábado tem Internacional e Guarani, 16 horas em Limeira, e domingo 20h30, Ponte e Santos. Olha, e para encerrar aqui rapidamente, o placar da Série A2, hein? Começou a Série A2 pela manhã, Oeste 1, 15 de Piracicaba 2. Tivemos ainda na rodada Taubaté 1, Portuguesa Santista 2, Primavera de Indaiatuba 1, São Bento 0, Capivariano 1, Santo André 0, Linense 1, Juventus 0, Votuporanguense 0, Ferroviária 2 e Grêmio Prudente 2, São José 0. Amanhã, 15 horas, Rio Claro e Ituano. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. E olha, só para complementar o placar aqui, no Paranaense, Atlético 5, Rio Branco 1, Coritiba 3, São Joséense 0. O Jamerson fez o gol aí do Coritiba, ex-Guarani. Cascavel 0, Londrina 0 e Maringá 0, Cianorte 1. No Carioca em andamento, Fluminense 0-0 contra o Volta Redonda. Informações do amigo Marcelo Rini. Final do apito final, hein? Vamos entrar em rede com São Paulo e Portuguesa, com Palmeiras e Portuguesa, né? Então 1-0 pro Palmeiras. Transmitimos aqui no Brusino 0, Ponte 1, com Leandro Bolles, e depois Guarani 2, Botafogo 0, com Roger Williams. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi. Amanhã tem Copinha, vamos transmitir 18h30, Ferroviária e Guarani. Gente, um grande abraço. Muito obrigado, seguimos em Rede Nacional com Ulisses Costa. Por enquanto vai começar o segundo tempo de Palmeiras 1, Portuguesa 0. E amanhã, hein? Amanhã eu volto. Se Deus